Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife. Arigatô para o mundo. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras o nosso querido peruano Ponce de León. Seguimos em frente, referência da animação aqui hoje de Recife, muito orgulho. Vamos lá. É isso aí. Eu pensei que ia vir uma parada filosófica aí, sei lá, uma citação de alguém. Seguimos em frente em nome de todos os que... Mas nosso peruano, nossa enciclopédia que sabe de tudo, eu quero ver se ele sabe hoje das coisas, se ele entende de anime, se ele entende de produção. Eu vou mencionar algumas das coisas que eu consumi aqui para trocar ideia com ele aí, né? Vamos Vai ver. entender mais do que Ryu de Tóquio, né, Rafa? Porque Ryu, ele nasceu só no lugar errado, viu? Porque o cara que é japonês, gosta de futebol e brega funk. Não joga videogame, lá, né? não gosta Tóquio. de anime, ele, né? Sabe de nada, Ryu. Ryu! Pelo amor de Deus, pô. Tudo é partinho, porra, cara. Tem também. Pikachu é massa. Pikachu, mas tem que mostrar o funk do Pikachu pra ele. né? Vai que ele gosta, né? Ó, mas hoje a gente tá aqui de uma maneira divertida e descontraída, como sempre, que recebemos amigos. Então hoje a gente tá com um cara aqui massa, parceiro já nosso. Ele, eu vou até fazer questão aqui de ler pra ficar bonitão, porque o cara é diretor, ilustrador, animador 2D, com quase 15 anos de experiência já no mercado. Recifense, mora na Espanha, já fez vários e vários aí animes que você conhece. Fica de olho que a gente vai falar isso aqui agora. Ó, várias produções japonesas, Netflix, Prime Video, Nickelodeon. Eu sou péssimo pra falar inglês. Nickelodeon. Mundo Beat, meu irmão. Eu tô aqui com o André Arrocha. E aí, papai? E aí, Fiz o R certo, correto? Certíssimo, correto. André Arrocha. A outra versão. Dugu. E aí, meu velho? E aí, velho, como é que tá? Tudo bem? Eu sei que tá na correria, porque a gente, tudo bem, a galera vai saber aqui, o podcast é gravado, e hoje tá tipo assim, tua vida já tá de cabeça pra baixo aqui, que tu já vai viajar e voltar pra Espanha. Quando tiver, tu já tá na Espanha e vai ser uma doideira isso aqui. Então, velho, primeiro, valeuzão aí pelo contato, massa da gente estar aqui de novo e Oxe, massa, esse velho. convite aí. E, velho, minha vida tá... De hoje pra amanhã, mudança radical, saio da sandália de calor do caralho pra... Por frio. Um friozinho tal, chegando. E claro, velho, amanhã eu viajo às 12 da manhã, meio-dia e tal. 10 da manhã já tá lá, né? 10 da manhã já tô lá, então não podia deixar de vir pra cá nesse convite aí. Chega! Corrido. Mas tá corrido, tá massa, curti demais, tá aqui. Sempre que eu venho uma vez no ano. Quantos meses tu passou aqui agora? Gente? Passei 2 meses. 2 Hoje meses, foi né? bom. Veio pro carnaval, foi? Vim pro carnaval. Carnaval, eu não dei, porque sempre que eu venho eu tento fazer um arrumadinho. O carnaval sempre tá na... Porque, velho, o cara que quando vai morar fora e é apaixonado pela cultura de Recife, tem tatuado Recife pra todos os lados e tal, faz falta, velho. Oxe, imagina. Aí essa é a minha bomba de energia, de recarga valendo, saca? Tá. Tu tenta vir sempre no período do carnaval. Tento fazer, geralmente no carnaval, quase sempre. E agora eu vou tentar Natal e carnaval, porque aí eu faço o combo. E tu geralmente passa esse tempo todo, assim, 2 meses, ou tu geralmente vem um período mais curto? Tu passou mais tempo dessa vez? Depende, assim, às vezes é um mês e meio, um mês, mas eu sempre tento esticar mais, porque como meu trabalho é remoto, eu não preciso estar lá, tá ligado? Então, às vezes eu já venho pra cá, não tô de férias, tô trabalhando, mas eu tô aproveitando aqui também, né, perto da família e tal. Entendi, total. Ó, já pra gente aproveitar esse momento de nostalgia que ele tá trazendo daqui, a gente já faz... Tem pitu lá na Espanha? Tem não, velho. Que pena, né? Que pena! Pois aqui tem. Sofrimento diário. Você que ainda não conhece a Pitu Remix, tá perdendo tempo, porque é a Ice da Pitu. Ó, tem de limão, tem a de abacaxi com coco. E tá em todo lugar, afinal é Pitu. Tá em todo canto, menos na Espanha. Então não perde tempo não, que você conhece muito bem a Pitu. E a Ice da Pitu, ó. Hi. Se tu não conhece, tá perdendo tempo demais, porque é Pitu Remix, papai. Tamo junto. Valeu, Pitu! Valeu, Pitu. Agradecer também a Esporte da Sorte, que sempre apoia aqui o criador de conteúdo pernambucano. Lembrando sempre, jogue com responsabilidade, coloque o valor que você sabe que é pelo entretenimento ali, pra brincar, pra tirar uma ondinha. Não coloque o aluguel da sua casa, não coloque o valor que você iria levar pra uma viagem pra Espanha. Por favor, né? Mas é isso, lembrando que tem as melhores odds, tem todos os esportes lá, seja lá que você gosta de futebol, tênis, basquete, você vai encontrar lá. Então aproveita, vai aí no QR Code e faz o teu cadastro na Esporte da Sorte, papai.
E também agradecer hoje a nossa parceira desde o início desse podcast, MV Telecom. Ela que tá com internet aqui dedicada diretamente aqui, vem do cabo do dono, vai direto da casa dele e passa aqui. Porque aqui a internet dedicada é só com a MV Telecom. Você precisa conhecer, porque não só para sua empresa, se você quiser ter internet de qualidade dedicada diretamente aí com a melhor, a mais alta definição, a mais alta velocidade que você puder e com atendimento 100%, 24 horas para você, papai. O massa da MV Telecom é isso. Aconteceu qualquer coisa, uma vez a gente, antes de gravar aqui, o caminhão tinha passado e tinha derrubado o fio do poste. E aí, com isso, foi-se embora a internet. Pois a gente ligou, resolveu tudo. Em menos de 2 horas já tava a galera aqui colocando um novo fio, tudo deixando tudo no grau, e a gente não ficou sem podcast no dia. E não é só com a gente não, é com todo mundo. Quem conhece, ó, pro pessoal aí do bairro da Várzea, Iputinga, a galera que tá aí já conhece, assina embaixo, porque terminou, é 24 horazinha atendendo pra você. Quanto você precisar na sua internet. É MV Telecom, não perde tempo não. Obrigado, Marquinho, tamo junto, parceiro aí de sempre. E André, vamos falar de André, estamos lendo aquele mesmo. André, tu já viu isso aí que o cara, chega o repórter no cara e faz: André, eu tô aqui hoje, ele vai fazer uma entrevista com eu acho que ele é Moto Uber, eu não lembro. Sim. Aí eu tô aqui hoje com o André, e André que tá fazendo aqui um trabalho aqui, e André que não sei o quê, e André, deixa eu só te fazer uma pergunta, como é que faz pra não sei o que, André? Aí o cara: boa noite, é Pedro. Meu irmão, esse meme é foda, velho. Bom demais. Mas André, aqui é André de verdade. Todo convidado recebe uma caneca especial, criada pelo nosso artista Tiago Artes, que tá ali. E corre pra gente produzir de uma hora pra outra, mas ficou massa a homenagem que ele fez. Olha aqui. Tcharam! Fica aqui, ó, de recordação. Essa canequinha pra você tomar. Não vai ser pitu na Espanha, mas pode ser um cafezinho. Pode levar pitu. Exato. Isso já aconteceu. Não vou mentir. Fica aí nosso carinho. O pessoal tá vendo também a arte de Tiago em alta na tela. Então. Pô, André, antes de começar, assim, eu queria até perguntar que tu disse assim: vou sair do calor daqui, da sandália e tudo. Como é que é na Espanha? Que eu sei que o verão da Espanha também é quente, né, velho? Essa época lá tá frio, como é que tá? Então, lá na verdade, a minha cidade específica, Valência, ela alterna muito de valor, né, de temperatura. Em geral é quente. No Uma geral? temperatura ok, na verdade. Só que o verão também, o inverno também é muito cabuloso, porque não é frio, mas é muito úmido. Então, o que acontece? O ar tá frio. É igual aqui, a gente sai, calor da porra, mas só o ar, você tá na sombra, lá do mesmo jeito, no frio. Só que o verão, velho, é 45 graus, 46, com sensação térmica de 49, 50. Então, ir agora pra lá é só uma questão de tempo. Em 2, 3 semanas tá pegando fogo, tá ligado? E eu prefiro sempre ir pra lá no Natal, agosto, tal. Agosto não, setembro é quando começa a baixar a temperatura. Porque, bicho, aqui eu me acostumo. Mas lá, porque aqui é todo dia eu tô no inferno. Mas lá tem dias específicos que eu tô no fogo, tá ligado? Agora, isso aqui que tu fala interessante, porque aqui não chega nessa temperatura não, pô. Não chega. Aqui é no máximo 34, 35 e é 34, constante. 35. E né? Aí tu pega lá uma variação desse tipo, tu prefere qual clima, assim, esse calor eterno daqui ou essas daqui, né? Aqui, meu irmão, porque aqui eu nasci, cresci, sofri e me acostumei. Lá não, lá vai subindo, tá ligado? Então, eu não penso, e como eu trabalho em casa, no computador e tal, tem que estar com ar-condicionado na nuca, ventilador na cara, e não rola. Ele fica tipo, peraí. Caramba. Então, eu já tô me preparando pro Caramba, velho. verão valendo, tá E ligado? eu tava vendo aqui, ó, no mapa, que eu pesquisei aqui agora. Valência fica no cantinho, já na frente, já no contato do mar, né? Já do outro lado. Madrid é bem no meio, ou seja, ainda tem uma praia lá. O que me salva é a praia. Porque a praia tá aí, é pertinho, a cidade é pequena. É uma cidade grande e pequena, na verdade, porque é a terceira maior cidade da Espanha. Então, Atrás de Madrid e Barcelona? exato. Primeiro Madrid, Barcelona e Valência. Ok. Só que tem a praia, porque nenhuma Barcelona tem praia. Mas também é tão quente e tal. Mas eu preciso de praia, nasci e cresci aqui também, férias, sempre em praia e tal. Então aí é a parte que pelo menos dá pra aproveitar e se jogar. E é praia mesmo, aquelas pedras que o cara cai com o caralho. Os dois. Mas Valência ainda tem aí uma areinha, tá ligado? Tem caldinho vendendo na praia? Não, meu irmão, a gente tem que abrir um negócio lá. Meu irmão, não pode não, né? Eu acho que é porque não pode. Pode. Dá pro cara abrir um caldinho lá, né? Eu vou pra Valência abrir um Véi, caldinho. vamos, eu tô lá. Você vai dizer o dia que você for. Vamos? Caldinho a gente faz. Por quê? Não sei se você já viu um meme que rola. Quer dizer, é um meme, né?
que é um senhorzinho vendendo Coca-Cola. Coca-Cola, sim, é lá, esse é lá. Coca-Cola Light. Esse aí. Coca-Cola normal, Coca-Cola. massa, Esse cara é de lá. E é o único que vende coisa, tá ligado? ninguém vende. É um meme, porque é o único personagem que faz as paradas por lá, tá ligado? Que doideira também, né, A velho? gente começa a tirar aqui, ó. E aí, o camarão, não sei o que e tal. O cara vira um meme mundial. Caralho. E com grana lá, porque rende. E a malícia e a habilidade que a gente tem de estar conversando e convencendo lá, não tem, tá ligado? Esse cara só se destaca porque ele tem essa musiquinha. Então, qualquer brasileiro que decidir, inclusive, é a dica, viu? Caralho, Se quiser dica falar, de ouro. Caldinho de chegar lá, Valência. caldinho em Valência, com alguma coisinha de lá, meu velho, eu compro. Foda. Vou abrir o meu caldinho lá. Ali Caldo de avisei. Valência, velho. Só me chame. Ó, tu mora quanto tempo? Tu tá morando quanto tempo na Espanha? Eu tô já há quase 10 anos. Caralho, 10 Outubro anos lá, completa velho? 10 anos. Na mesma cidade? Na mesma cidade. É. Caralho, Já tive toda a minha crise de vou sair, não quero sair. Casou lá já? Não. Quer dizer, tive um relacionamento, fui namorando, terminei lá. Aí passei meu tempinho. Namorou de tal. novo e terminou aqui. Quase isso. Pouquinho antes. Mas, não casei, porque também a vida lá era muito focada, porque eu fui estudar. Eu fui lá fazer uma mestrado, aí meio que já fui estudar e tal. E como também tinha muito, na época eu tinha muito esse pensamento de, pô, mas eu não sei onde eu vou ficar. Meio nômade, né? Porque ainda não existia a questão nômade digital, nem isso não se falava, mas eu já tinha um estilo de vida de, a cada tanto tempo eu tenho que estar no Brasil. Então eu por algum momento me segurei de, pô, um relacionamento nessas condições, não sei se vale. Mas depois desse, meu irmão, vale, vamos nessa, vamos. Mas casar, não, porque as oportunidades de casar lá era pra ter visto. Casa aí pra tu pegar o visto, não sei o que, nacionalidade rápida. Eu não estigava, eu tava. Tu tá de boa, aí, né? pô, tô de boa. Já tinha tua nacionalidade daqui, né? Pernambucano. Já, pra que mais, né? Aí tu falou aí que ficava lá, mas sempre voltando pra cá. Sim. Hoje tu vem menos pra cá. Tu passa bem menos tempo pra pisar aqui. Ou todo ano tu já tá aqui de novo? Eu tô uma vez no ano aqui, quase sempre, assim. O único período que eu demorei a vir foi na pandemia. Que aí eu passei mais ou menos 2 anos sem vir, por 1000 BOs que teve lá, não podia, fechou fronteira, etc e tal. Mas eu sempre venho uma vez no ano. Sempre uma vez no ano, até porque eu tenho... Minha família toda tá aqui, meus sobrinhos pequenos, então meio que... Cada vez que eu venho, é também pra dizer, tô aqui, viu, seu tio existe. A gente vai falar um pouco pra entender, né, como é que tu começou sobre isso, com isso e tal, mas assim, hoje, tipo assim, tu foi pra lá pra estudar. Isso. Hoje tu já trabalha, né, acredito, tu ainda estuda, no caso, tipo, formalmente, tá dizendo? Não. Então, teoricamente, tu poderia voltar pra Recife e ficar trabalhando home office, né? Sim. O que é que te faz ficar na Espanha? Tu já gostou da cidade? Já tem um apreço por lá? Como é Te que é? fudeu essa pergunta agora. Porra, então... Te coloquei na Berlinda agora. Tipo assim, o que é que te faz tu não voltar pra Pernambuco? Trair a nossa cidade, nosso estado. Não, eu vou te dizer que eu tô até bem ensaiado nessa resposta, assim, porque é uma pergunta que tá muito constante e é legal porque é uma pergunta que tá me fazendo pensar mais sobre, mas por que de verdade? Qual foi? Se tu tá tatuado, tu tá aqui todo dia desesperado de não voltar. A questão é, o objetivo principal de ter ido eram 2. Eu fui fazer uma mestrado em animação e tal, e ao mesmo tempo eu tinha o objetivo de me expandir como diretor de curta-metragem de animação lá. Porque assim, aqui eu faço filme e tal, pessoal, curta-metragem, e você manda para vários festivais. E a ideia inicial era, você consegue alguma visibilidade, mas geralmente se você estiver no eixo Rio-São Paulo, é mais fácil de aparecer. Só que lá, eu tô de um país pro outro. Então é mais fácil eu ser visto em países diferentes. Esse foi o objetivo inicial. Então vou lançar meus filmes lá e tal, e vou pegar alguma visibilidade mais rápida. A questão é que, realmente, eu fui curtindo a cidade, mas o foco principal, esse era um, e o outro era pegar a nacionalidade. Por quê? Porque eu queria ter justamente essa facilidade de circular toda a Europa. Porque no momento que eu sou espanhol, eu tenho liberdade de livre circulação em toda a União Europeia. Sim, total. Então era tipo, velho, esse passaportezinho eu quero pra dar carteirada, tá ligado? E essa foi a razão de ter ficado. Fiquei 10 anos porque
teve a pandemia, meio que meu visto se perdeu, fiquei legal por vacilo lá e voltei 6 meses depois à legalidade, só que a parada foi que a regra dele é bem cabulosa e acaba que em seguida eu já tive que iniciar de novo todo o tempo que eu tinha pra conseguir a nacionalidade, reiniciou. Caralho, Aí- isso na pandemia foi. Foi. Porque, enfim, negaram visto, só que já não podiam resolver porque tá na pandemia, então paralisou tudo. Então começou do zero. A advogada disse, bicho, do zero, vamos de novo. E então a minha assistência lá foi, velho, eu tô aqui faz tanto tempo, já me sacrifiquei tanto de não ver meus amigos, minha família, a galera toda. Eu não vou sair daqui sem essa porra, tá ligado? Eu vou pegar aqui, se é no cansaço, não vão porque eu sou o inimigo do fim, eu fico até o final e não vou sair. Aí eu peguei. Agora que eu peguei, eu tô naquela de fuderoso, massa. Mas agora voltar pra Recife também não tem sentido depois de tanto tempo de conquistar, né? Então o meu objetivo é, pouco a pouco, fazer uma transição de passar mais meses aqui, porque agora eu tenho liberdade, que antes eu não tinha. Tinha um limite de posso ficar aqui só 2 ou 3 meses. Na verdade era 90 dias. Por isso que às vezes era menos, às vezes era mais. Porque eu tinha esse limite. Agora não tenho. Então o objetivo é passar 6 meses aqui, no país Pernambuco, e 6 meses lá. Interessante. Tá ligado? É. Aí essa é um pouco a ideia. Vamos. Foda. Tô oficializando isso porque tá todo mundo perguntando. Você que perguntou, tá respondido, viu? Tá todo mundo perguntando isso. É interessante, porque, querendo ou não, desde o início tu falou aí que tu não tinha que estar pisando lá e cá. Ah. Por uma necessidade tu ficar lá, e agora tu tá nesse meio termo aí, com possibilidades de estar voltando pra cá, 100%. Isso. Mas aí, o legal que a Ava falou, tu poderia trabalhar daqui. Aí tu disseste que sim. Exatamente, só pra explicar pra galera, com que tu trabalha e pra quem tu trabalha. Pode falar o nome das máfias todas. Pode, tem alguns que se eu Pra quem disser. tu trabalha foi foda, né? Parecendo... Não, pode, dá pra dizer alguns. Mas, por exemplo, recentemente eu estive trabalhando pra um estúdio de animação na Finlândia, Gigglebug. E era pra fazer uma nova série da Nickelodeon, que é o canal da Bob Esponja, essas sim. paradas e tal. Então é uma série nova que eles estão apostando, que se chama Super Duper Bunny League. Tá começando agora, é meio que segundo eles, é uma tartaruga ninja de coelhinhos. Ah, tá. E é massa, é realmente um trampo massa. Então, assim, o meu tipo de projeto geralmente é por temporadas. Me chamam pra participar de uma temporada dessa série na Netflix, por exemplo. Mas em paralelo eu consigo fazer outras coisas, como Boruto, que eu fui chamado e fiz em paralelo com esses. Boruto. Boruto Seria o quê? A continuação de Naruto? Boruto é a continuação do Naruto, né? Eita, temos Eu muitos nasci- fãs aqui. Poxa, cresci que eu já era Já era velho? velho, não vou mentir. Mas parte da minha instiga de animar também vinha de Naruto, que foi o que iniciou, e Cavaleiro do Zodíaco e tal. Então, meio que o Mundo Bita também foi outro que, pronto, que era aqui de Recife, pra quem não sabe. Foda. É verdade. Né? Então, essa é outra parada que eu batia muito no peito e dizia, porra, a gente tem que produzir coisa local, daqui. Porque apesar de ser massa que o Brasil tem a produção, ser melhor que a gente tivesse também. Então, eu sempre tive uma das razões de querer voltar também é para poder produzir mais coisa daqui, pro mundo. Porque é muito difícil para qualquer artista, músico, nessa área em geral, poder crescer sem estar no eixo Rio-São Paulo. Você pode perguntar para todo mundo, sempre tem esse é o passo para chegar lá. Total. E lá fora, que me incomoda muito também você é de onde? Brasil. Aí diz, tá. Rio de Janeiro, São Paulo, samba, não sei o quê. Eu, não, meu irmão. Recife, Pernambuco. Caldinho, passinho. Tem muito samba, tem frevo, maracatu e um bocado de coisa pra cima entrar, galera. E véi, é da gente, tá ligado? Por que não apresentar isso pra galera? Porque não é só Brasil, não é só samba. Massa samba, gosto, mas e o resto? O resto não. E a quantidade incrível de coisa cultural que a gente tem. Então eu tenho o objetivo de criar séries, ideias nossas, Foda, velho. pra mostrar pro mundo que Foda. tem caboclinho, maracatu,
todo tipo de personagem laúça aqui, que tem todo um folclore por trás. Total. Capivara, meu irmão, tem mil coisas que a gente pode explorar e apresentar. E tamo aí pra isso, tá ligado? Pô, eu vou até abrir um aspas aqui, né, pra contar. No dia que eu te conheci, foi meio que uma conversa, a gente tava conversando um pouco sobre isso, né? Te conheci através de Dengue, baixista do Nação Zumbi, um salve para Dengue, parceiraço. A gente, depois do show, ele me apresentou você, né? E assim, o papo que a gente tava tendo foi um pouco sobre isso, que a gente já troquei algumas vezes essa ideia aqui no podcast, que é tipo assim, porra, velho, Pernambuco, Recife, a gente é tão foda de que, independente da área, velho, qualquer área, seja na arte principalmente, mas até fora da arte, sei lá, na área de computação, na área mais específica que você achar no mundo, vai ter pelo menos um pernambucano, velho, que manja da parada e que é referência naquilo, tá ligado? E aí, o assunto era meio que esse, quando o Dengue me apresentou e falou, meu irmão, porra, o cara é daqui de Recife, tá morando na Espanha e tá fazendo a parada pra Netflix, pra um monte de anime foda, pra Nickelodeon, então, tipo, caralho, velho, tá ligado? E tipo, e assim, eu assisti poucos animes na minha vida, né? E pra mim você tem uma sensação que isso é uma coisa tão, talvez até um pouco Europa lá, que pode trazer um pouco do trabalho de contribuição, mas é uma coisa tão, assim, tão Japão, tão, parece ser tão distante da gente chegar lá, de estar lá e produzir e trabalhar junto nisso, né? Que quando eu te conheci, eu falei, meu irmão, que orgulho do caralho ter um pernambucano fazendo parte disso, tá ligado? Isso é muito foda, velho. E aí, tipo, o fato de tu estar no meio e trazer isso é interessante. Porque tu é um cara muito bairrista e eu vejo que tu sempre puxa um pouquinho pra esse lado, né? De dizer assim, meu irmão, velho, tipo, tu lá na Espanha e no meio, como é que é mostrar a cultura da gente, mesmo que de uma maneira mínima, né? Porque tu tá sempre falando, eu vejo sempre nos teus stories, velho. Sim. Como é que é? Véi, é um novo mundo. É um novo mundo. O pessoal fica sempre muito impressionado que, de novo, eles não sabem o que é isso. Quando vê tanta cor, quando eu mostro o carnaval, quando eu mostro as ladeiras de Olinda, é engraçado porque eu começo a falar de carnaval, eles dizem, deve ser um negócio incrível, tal, aí fala de Rio de Janeiro, samba, tal. Aí eu sempre mostro, mas deixa eu mostrar uma rua de Olinda. Aí a galera, eu não posso, é demais pra mim. Não. Não, porque você não conhece, você não tá acostumado, você não tá nisso. Então, eu vou mostrando o personagem, Caboclo e Lança. É outra parada que eles ficam super impressionados. Impressionados, nunca viram um negócio desse. Eles sempre têm uma sensação de que é escola de samba, mulher seminua, dançando, praia, biquíni, Total. futebol. E a gente tem muito mais que isso. E saindo daqui, que, véi, é todo dia, Recife é uma cidade super musical, seja de quando era pirraia, que era vendendo CD pirata na rua, a playlist da cidade, o brega, tal, todos esses micro espaços. É muito difícil eu explicar pra quem nunca viu, pra quem nunca imaginou que existia. Só que sempre que eu explico, fica aquele negócio, caramba, agora eu quero ir. Quando tu vai pro Brasil de novo? Tipo, tu planeja morar lá de novo? Porque eu tenho interesse em conhecer o carnaval, que tu tanto fala, que tu tanto paga pau, em outras palavras, assim. E véi, no final eles percebem e curiosamente já me falaram, é absurdo, pra mim é muito, quase absurdo ver como a pessoa defende tanto a sua cidade natal. Porque eu não tenho nenhum contato, nenhuma conexão com a minha cidade. Pra mim é tipo, eu só nasci lá. E eu, mas velho, só quero. Isso é a galera de lá mesmo? De lá, porque, inclusive brasileiros de lá, não tem Saquei. também não tem essa conexão com a cidade, com o estado deles. Agora é interessante, velho. Vamos falar de Espanha assim. Em Barcelona é um pouco diferente, velho. Porque em Barcelona tem um movimento meio separatista ali, né? Acho que a galera tem um pouco mais de orgulho, ou não? Tem. Barcelona é barrista, assim, a parada deles é com o idioma, eles chegam a ser chatos, pra quem não conhece, porque, por exemplo, o idioma da Espanha, o idioma universal, por assim dizer, é o castelhano, que é meio que o espanhol que a gente conhece e tal. Só que a Espanha meio que são 5 países que se juntaram na força, basicamente, e aí tem vários idiomas lá, coisas que a gente também nem... Eu cheguei lá, eu imaginava, tudo era espanhol e não era. Aí tem lá Basco, País Basco, o catalão, que é da Barcelona.
valenciano, que é de Valência. Caralho, sério, velho. Andaluzia, andaluz tem, e tem outro aí que eu esqueci. E é um cara, tá ligado? E o cara não vai vendo o cara não vê essas coisas. Só que em Barcelona tem a parada aqui. Aqui não se fala castelhano, aqui se fala catalão. Então, porque eles na Os caras Espanha... torcem pro Barcelona ao invés de torcer pela seleção, né? Né? E é isso mesmo, é tipo... como a gente, velho. Meu país, Pernambuco, se eu tiver que decidir entre esporte e qualquer outro, vai ser esporte. Qualquer outro de fora vai ser sempre da gente, tá ligado? Então eles vão desse jeito. E a parada você chega lá e as reclamações dele o espanhol, o castelhano tá tentando dominar tudo. Não quer ensinar o catalão na escola. Aí eu disse, não, aqui vai ser catalão e o espanhol de vocês aí. Mas o principal é esse. Os textos estão lá em catalão e tal. Caralho, na cidade de Barcelona, se fala em catalão, Fala, isso tipo assim, fala lá, né? na rua é em catalão. É catalão. Cara, isso é muita doideira, E velho. aí eu, que tô morando há 10 anos lá, não saco, tá ligado? Porque eu não tive... Por exemplo, Valência é muito parecido o idioma. Eles não aceitam eles consideram que é outro idioma, mas existem aí vertentes que dizem que é uma variação do catalão. Tem uma campanha lá, se eu não me engano, pra quem é turista que chega em Barcelona, que eles ensinam catalão de graça. Tem uns cursos de graça, né? Carai, pra quem é foda, viajante ali, aprender num momento rápido ali o mínimo de catalão. Eles tentam promover o máximo que eles podem, não é isso? Isso é a valorização da cultura local, tá ligado? Que essa é uma grande diferença. Voltando ao gancho de cultura local, vamos valorizar, tal. Barcelona tem essa energia que a gente tem. Os outros lugares começaram meio que, quando Barcelona instigou, vamos separar dessa parada. País Basco também é outro que aí esse é revolucionário valendo. Também disse, e se a gente se separar? Todo mundo decidir separar ao mesmo tempo. Aí tá começando, aí tá começando meio que vários movimentos aí, porque esses dois lugares têm identidade. Mas o restante tem aí um pouco de eu aceito, tá tudo certo e tal, mas não há um verdadeiro orgulho de cultura local, existem coisinhas e tal, mas o que acontece é que não existe a diversidade, variedade e quantidade que a gente tem nessa cidade, nesse estado, tá ligado? Então, quando eu converso com eles ficam quase tipo, porra, isso tudinho na tua cidade, eu te mostrei uma rua só. Tá ligado? Você te mostra bairro, o Alto Zé do Pinho, não sei o que, outros lugares, Bomba de Emetéria. Aí Bura, vai ver 3 universos diferentes num espaço muito curto, tá ligado? Certeza. Então é doido, assim, é doido ter todo esse bairrismo, assim, e falar com o pessoal, e o pessoal dizer, oxe, eu não sinto isso. E tu consegue, de alguma forma, colocar esse bairrismo no teu trampo, seja nos desenhos ou na caracterização, ou até estendo a pergunta, se de alguma forma tu influencia o roteiro, tu quando pega um projeto já chega com o roteiro pronto, ou tu já participou de algum que tu trouxe essa bagagem, essa cultura nossa, mesmo que indiretamente ali pra estar presente, que tu olhe e se orgulha assim, pô, botei um negócio aí, isso aqui é nosso. Já. Por exemplo, tu falou isso daí, eu lembrei agora de um projeto que eu participei lá na Espanha, que se chama Traço Crítico. E é de um sei lá, um cartunista de jornal de lá, típico de lá, esses tradicionais e tal. E ele tem um personagem específico, Nazote e tal, e fizeram uma série de animação. E tem um episódio bem aleatório, ele vive numa ilha e toda a história dele, todos os rolês e BOs acontecem nessa ilha. Que do nada aparece, sei lá, um golfinho, alguma coisa pra bagunçar. E aí numa dessas, não sei como, não lembro como, ele foi parar no espaço. Tinha um satélite lá e eles botaram no satélite NASA. Aí eu cheguei e pô, NASA? Não pode. Vocês já pensaram que botar NASA, que é o nome de uma empresa privada, não vai dar merda algum dia, não? Aí, eita, bota fé, é verdade. E aí, o que a gente faz? Aí eu, posso mudar esse nome, botar outra coisa? Aí eu, vai, bota o que é que tu vai botar? Eu botei massa. Que foda, velho. Aí eu botei lá, massa. E ficou massa, tá ligado? Ficou. Então vai como, vou dar, tá massa. ligado? Exato. E inclusive depois descobri que massa também é uma expressão deles lá, do valenciano, que é outro idioma, que também tá relacionado com legal, massa. Aí olha, descobrimento aí de coisas. Então são muitas coisas aleatórias. Já no anime, eu tive uma oportunidade de fazer um negócio desse também. Que esse já foi... É um universo paralelo, assim. Mas eu tava participando de uma série que se chama Mahou Yosekai,
até conhecida desse mundo, tá fazendo segunda temporada. E aí eu tinha uma sequência de cenas que eu tinha que fazer os personagens na escola, sentado, cada um sentado no refeitório. Tinha uns personagens principais, uns 5 conversando, e tinha os secundários que estavam na mesa, meio que figurantes, só com comida. Tinha lá. E eles passam todas as informações de uma maneira muito complicada, porque eles não sabem lidar muito com estrangeiro, então manda 365 pastas, tudo em japonês. Aí eu passo mais tempo tentando ver o que é cada pasta. Meu irmão, que porra é isso? E várias informações eu perco, porque, meu irmão, me mande 3, tá ligado? Me mande tudo que eu vou precisar. Mas mandava todas as paradas do episódio pra eu fazer ali. E aí numa dessas eu mandei a cena e tal, e o meu produtor assistente, que é a pessoa que eu falo, ele chegou e, André, detalhe, tudo em japonês. Lá vai eu que buscar a vida pra vem traduzir, né? E ele disse, tu esqueceu das comidas dos pratos, velho. Bota as comidas aí. Aí geralmente eles mandam informações. Vai ter um prato de amendoim com batata aí e tal. E manda vários ângulos. Só que eu não vi esse arquivo. Aí eu posso botar a comida? Ele pode. Aí eu, cara, que eu vou botar aqui, velho? Aí eu, meu irmão, vou botar aqui uma tapioca, um cuscuz. Vou botar alguma parada aqui que role, que sai. Munguzá. Meu irmão, então. Aí eu fiquei pensando nas opções que a gente podia olhar e identificar. Aí eu, porra, acho que a tapioca ou o cuscuz peitinho não vai ser muito visível, assim. Então, o cuscuz peitinho eu botei e uma coxinha. Aí a coxinha tem um formato, tá, quem olhar vai ver que é esse daí, né? Aí o doido passou um tempinho, eu mandei, eu botei até outra parada, véio. Esqueci, mas coisa daqui, tá ligado? Aí, no Japão, do Neida, assim. Aí ele mandou uma mensagem, pô, André, gostei muito, ficou interessante, mas não é essa comida não que a gente quer, não. A gente mandou um arquivo e tal. Eu vou lhe mandar, talvez você não tenha visto, ele me mandou umas fotos e tal. Só que eu dou de doido, né? Porque eu vi. E depois eu vi, eu disse, porra, desculpa, porque como é uma escola de magia, eu pensei que era tipo Harry Potter, gente de vários países do mundo. E aí eu botei o do meu país, tá ligado? Tu pagou de doido, ele pagou teu remédio, né? Foi isso. E ele ainda agradeceu, porque ele disse, é muito bonito, eu queria imaginar como é essa comida. E eu mandei pra ele um vídeo de um vendedor de coco e de tapioca na frente da... Como é que é o nome daquele lugar perto da Estação Central, que é uma prisão? Casa da Cultura? Exato. Na frente da Casa da Cultura tava lá um vídeo, anos 90, o cara cortando coco, não sei o que, fazendo tapioca e tal. E o japonês, meu irmão, você parou a sua vida pra me mandar um vídeo, você é muito gentil. Ai, eu... Caralho. Nossa, mesmo, foi só um vídeo. Vocês estão carentes, viu? E eu dizendo, meu irmão, é outra cultura, outro universo, assim, de relação, meu irmão, só foi um minuto, eu botar um link, ele ficou super, quase apaixonado, assim, por... Então, sempre que eu tenho oportunidade de botar alguma coisa, eu boto como Que puder, história tá do ligado? caralho, velho. Que história. Que pena que ele embaçou, né, velho? Mas tem outros que vão passar que tem... Vai. Não, eu ia dizer, e aí, embaçou mesmo, aí não rolou. Não, foi, esse não rolou. Mas, por exemplo, tem um episódio novo, tem uma série, esse daí vai sair ainda. É de trampo aí que eu não podia nem falar e tal. E às vezes acontece no anime, pela falta de experiência deles, de tratar, de conversar com estrangeira, de botar o nome nos créditos. Porque de vez em quando tem muita falta de informação, não sei o que, o nome tá no idioma da gente, o deles tá em outras línguas, outras letras e tal. E aí, às vezes, não sai meu nome. E eu já fiquei puto já, porque, porra, trabalhar em Boruto, em 3 episódios, 4. E meu nome não aparecer, é que a minha carteirada, pá, Boruto e tal. Não rola. E aí, nesse último, eu tinha um efeito de raio lá, rolava uma explosão danada, saíam uns raios. E no meio do raio eu pensei, bicho, já que eles erram meu nome, e se eu botar meu nome aqui no meio desse negócio aqui? Caralho. Aí no meio do raio rolando lá, pra ficar mais fácil, pra ficar mais direto assim, eu botei Arocha. Aí cheguei no meio do raio, faz um Arocha, estoura. Faz uma arocha mesmo. Dá escrito Arocha. Só que é em Um frame. um assim. frame lá, 3, 4 frames que não se vê, porque ele se faz e desfaz. E vai estar cheio de coisa distraindo, tá ligado? Ei, mas isso é muito foda, porra. A gente vai
participando, porque é justamente isso que eu quero. Eu quero botar meu dedinho aí e dizer, eu tava aqui, tá ligado? E foda-se que Produção ninguém vai ver, tu vai ter um neto e tu vai dizer assim, ó, o que eu vou fazer aqui. Tu vai botar em câmera lenta e vai botar teu nome aqui, ó, o que aparece. Isso tá na história, caralho. Se não botar meu nome, esqueceram meu nome, mas eu botei. Tá lá, tá ligado? Se não vai ser Foda, você, velho. vai ser eu, tá ligado? Caralho. Meteu o arroba, tá? Arroz, chama Bota o QR Code assim, bem Direto do teu WhatsApp, assim. Caralho. É uma boa ideia, inclusive. Viu? Ó, mas, Não vou mentir. mas como é que me explica um pouquinho? Quando tu pega um projeto desse pra gente, eu que sou leigo. E vamos dizer o Naruto, não, como é o. Boruto. É com B, né? Com B, é. Boruto. Boruto, ele é a continuação do Naruto, tipo o Isso. Cavaleiro do Zodíaco Ômega. Os Exato. filhos dos caras. Tem isso também lá, Isso, que eu tem nunca isso. assisti. Tem isso. Beleza. Aí tu já falou aí que já é tipo uma parada que pra tu já é uma carteirada, tu falou. Sim, Tem uma parada que é um nome forte. Quando tu pega um projeto como esse, vamos falar desse específico. Os personagens, tu cria os personagens, ele vem pronto pra tu desenha, tu já chega um personagem pronto, tu anima. Explica essa parte técnica assim pra galera entender. Tá. A galera sou eu, tá ligado? Vamos começar a partir. O que acontece é que, assim, a animação em geral, tudo, tem vários processos que passa, que é a história, o roteiro e tal. O storyboard, que é tipo, vamos planejar, fazer como uma história em quadrinho do que a gente vai animar. E nessa parte do story, nessa etapa do storyboard, meio que se define o que vai acontecer no momento. Certo. Por exemplo, tem uma cena que estão algumas pessoas, por exemplo, a gente conversando aqui, e existem diferentes closes, assim, eu boto o rosto. Posso ser uma informação dramática só no rosto, um enquadramento mais aberto, tal, eu pegando, tomando água, tal. Enquanto tu tá falando, tomo água, aí tu fala alguma coisa, eu olho pro lado e levanto a sobrancelha, que é isso. Então todas as informações são passadas em esboços no storyboard. Isso é tudo passado, esses detalhes, Esses velho. detalhes. Se não passar esses detalhes todos, tem umas 3 imagens, que é tipo, o personagem pega, olha e olha pro lado. E tem um textinho explicando, ó, A cena. a cena. Ele vai escutar um negócio e vai reagir a isso. Só que a forma como vai acontecer depende do animador. Foi explicado, é o que eu quero. Não passe muito, mas você pode botar um pouco da sua personalidade aí. Então, o que acontece? Quando eu recebo a cena, eles dizem, André, você vai ficar responsável por uma sequência, por exemplo, de luta, que eu peguei no último anime que eu participei, que não botaram meu nome. Sempre rola demais essas coisas. Então é o seguinte, eles me deram toda a sequência. O personagem conversa. Tem 2 personagens conversando e tal. Foram 32 cenas que eu tive que fazer em sequência. E é doido porque na animação, 32 cenas são... É 1 minuto e 40. E é trabalho que só a porra. Oxi. Porque são... Pra cada segundo, são 24 desenhos. Pra fazer 1 segundo, fazer isso aqui, 24 desenhos. Então, é lapada. E aí, nesse momento, quando eu recebo a cena, eu tenho... Vamos lá, o personagem 1 vai pular em cima do outro. Eu tenho 2 segundos. Essa cena vai ter 2 segundos. E aí, eles me mandam uma pasta com todos... Quem são os personagens. A personagem ele tem esse visual, tá ele de frente, de costa, de trás, visão, expressões específicas de raiva, tem tudo. Então, no caso do Boruto, ele já vem o personagem. Então, aí ele me dá uma pasta com Boruto em várias posições. Tá. Ele duro, não. Ele já tem uns movimentos. Muitas vezes é ele, braço aberto, braço baixo, Pra tu entender proporção. pra eu tudo. entender proporção, detalhes da mão, porque às vezes a roupa tem uma coisinha e tal, uma coisa específica. Então eles dão um detalhe geral do personagem, mas não está na pose do desenho que eu tenho que fazer. Certo, Tipo, aí eu tenho uma vista 360. Cara, isso é muito... Isso é que é doideira demais de fazer. E aí eu tenho que inventar. Tenho que adaptar o que ele me apresentou ao que ele pede no storyboard, nesse quadradinho que eu falei, da ação aqui. Então, às vezes ainda tem que ter uma perspectiva. Por exemplo, bota a mão assim na câmera, minha mão vai estar maior que a cabeça. Então eu tenho que saber esses, tipo, aqui, né? Tu vai ver minha mão grandona. Então todas essas paradas eu tenho que adaptar de acordo com a ação. Então, eu recebo muita informação para reproduzir e adaptar aí. Aí a habilidade do animador é conseguir reproduzir todos os traços exatamente igual para que a pessoa veja. Imagina que nós 3 aqui tá trabalhando e somente... E ninguém vai saber quem fez o quê.
Porque a gente tem que fazer igual, tá ligado? Que doideira isso, velho. E aí eu boto minhas expressões também. Como os personagens, quando eu falar, levanta a sobrancelha assim, porque eu faço isso direto, tá ligado? Aí, esse é o extra que eu faria nessa cena de tomar a água. Eu levanto a sobrancelha porque eu faço isso. Porque aí o animador, ele meio que é o ator por trás do personagem. Entendi. Do caralho. Então, no caso, o ilustrador da parada que iria desenvolver o personagem. Isso. Aí o animador, ele já vai dar vida àquilo lá. Exato. Foda do Exato. caralho. Eu tenho uma pergunta a respeito disso. Tipo, existe uma técnica chamada cel shading, Sim. que é uma técnica que eles usam em 3D pra parecer 2D. Tem um jogo muito bom, inclusive, que é o Dragon Ball Fighter Z, que ele é um jogo totalmente em cel shading, só que eles fizeram de um jeito que é em 3D, mas parece totalmente um desenho animado, 2D. Sim. Tu já mexeu com algo desse tipo, assim? Em alguma técnica, assim, que já utilizou algo parecido ou não? Não, no 3D eu nunca mexi. Tenho interesse, entendo como funciona, mas esse cel shading foi uma evolução que, no meu ponto de vista, me agrada mais, porque o 3D em si é bonito, é massa e tal, mas é muito realista, muitas vezes. E eu gosto dessa estética desenhada, eu gosto dessa vida e saturação das cores que tem no negócio. E o cel shading é isso, é tentar simular, fazer um 3D com a aparência do 2D. E esse jogo específico, ele tem muita malícia pra fazer ele ser muito... Eu acho uma obra de arte, assim, eu tenho ele. É porque incrível. fantástico. Ele diminuiu a quantidade de frames, ou Sim. seja, de desenhos entre Sim. os movimentos, pra parecer que foi feito à mão. Ah, que massa. Porque o 3D... A trabalho, né? Exato, porque o 3D é tipo 30 Frames imagens por por segundo, frames por segundo. Isso é interessante nos games porque geralmente tem uma briga pra conseguir fluidez na movimentação. Todo mundo quer 60 ou mais FPS. Isso. E aí a galera pesa nisso, só que o jogo fez o contrário. Eles fizeram o contrário, cortaram os frames pra parecer o mais possível um desenho animado. Assim. Exato, porque esse foi o foco. Se você gosta do desenho, eu vou lhe dar o desenho pra jogar, tá ligado? Então essa que foi a diferença. E por isso que esse jogo é tão aclamado e tão... Porra, porque você me respeitou no que eu gosto. Você me deu o que eu gosto, tá ligado? Então, existe muito dilema de quem trabalha no 2D, no 3D, porque é tipo, porra, é massa, mas não é a mágica que eu gosto de fazer. Do outro lado é mais fácil. E Chega a tem, resultados e tem fantásticos. os desenhos antigos que depois você pode falar sobre isso, porque eu queria que você depois falasse sobre a origem, assim, o que despertou tudo isso e qual foi o desenho aí que, de repente, quando tu era criança, virou uma referência aí. Sim. Mas, por exemplo, tem desenhos que são o contrário, que são em 2D e o frame é tão detalhado, mas tão detalhado Que parece 3D. que parece 3D, tipo aquele Ghost in the Shell, por exemplo, que acho que você deve conhecer. Sim, Então, sim. tem uns que são o contrário, assim, eles fazem um detalhe. Mas como é que eles fazem a iluminação, a sombra, a luz, que vai dar essa perspectiva 3D? Os dois, assim, é muito detalhe de luz e sombra eles fazem e tem muitos frames desenhados. A questão é que, por exemplo... Tá. Quando fala frame desenhado, justamente os movimentos, ele vai Exato. encaixando tudo desenhado. Isso. Caralho, isso aí Tipo, véi, pra é fazer... absurdo, então. Porque já dá um trabalho do cara de fazer 24 frames, por exemplo, mas ainda meter uns 60. Nesse caso ainda era 24, porque é um filme muito antigo. O que Tá. acontece é que o trabalho era multiplicado, porque, por exemplo, vai levantar isso daqui, hoje em dia o anime é feito em 12 frames por segundo, porque o olho não percebe a diferença de 24 para 12. Assim, você repete um desenho 2 vezes. Aí por isso que fica, se bota como se fosse 24, mas você fez 12 desenhos para fazer o segundo. Então, você consegue ver um movimento um pouco menos fluido, mas chega e aceita. Só que no caso de Ghost in the Shell, por exemplo, todos os movimentos foram desenhados. É tipo, não vou repetir, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puta que trabalho da porra. Porque não é, além de tantos desenhos, a personagem tem luz, sombra, detalhe. Todas as roupas dela não precisava ser tão detalhada, mas é. Então, a fluidez é incrível, porque o movimento, a roupa, a física, tudo é respeitado. Tem água, tem robô, e tudo desenhado à mão. E essa é outra parada no mundo da animação, que existem 12 regras que é para deixar a pessoa convencer que isso tá vivo. Então, que é 3D, parecer 3D, que é apelo. Os personagens, se você vê, por exemplo, Cavaleiro Zodíaco, eles têm poses específicas, eles têm que fazer umas coisas assim. Esse é o apelo, por exemplo, Mickey,
O Mickey, ele tem a cabecinha dele, uma orelha, as duas orelhas de lado, pode estar no ângulo que for, as orelhinhas dele vai estar do mesmo jeito. Entendi. Não vai girar, não vai fazer 3D. Pra você olhar e dizer, esse é um Mickey. Então, nesse caso do Ghost in the Shell, o personagem ele tem um design muito detalhado e que foi respeitado em todos os micromovimentos. Então é um trabalho do caralho pra fazer. Fica a recomendação pra quem não conhece assistir aí, né? E é espetacular, porque ele meio que, assim como Akira, que a gente já comentou antes, Akira foi o primeiro filme anime. É uma revolução esse aí. Revolução, e que impressionou toda uma geração dos anos 88, que assim, tudo era fantástico e vinha da Disney. Até que veio Akira e disse, bicho, a gente pode fazer animação adulta, hiper detalhada, num nível muito mais alto e que vai impressionar muito. Só que naquela época não era como agora. Eu faço digital, eu tenho a minha tablet, desenho aqui direto. Eles faziam no papel, depois pegavam um acetato transparente, desenhava por cima, pintava por trás, o personagem, todos os frames que a gente vê nesse Ghost in the Shell, por exemplo, a linha tá aqui, a pintura tá do outro lado. Aí bota a cor da roupa, a pele e tal. Aí tem um cenário por trás, é o cenário pintado à mão. Aí bota aqui o cenário, o desenho por cima, tira uma foto. Aí O cenário geralmente é estático, né? E aí você faz o desenho, a animação em cima do cenário quando é estático, né? Tem isso também. Porque às vezes o cenário se mexe, então tem que jogar. Eles têm uma câmera aqui superior, eles jogam o cenário um pouquinho pra esquerda e o personagem ele tá parado. Como se ele estivesse andando, mas o cenário que mexe. Então ele tira a foto, tira o negócio, bota por cima, tá. Então, assim, é um mega trabalho, mas eu recomendo porque é um trampo muito incrível, muito trabalhoso. Quando você vê o resultado, assim, você não se dá conta do trabalho que foi, porque você fica totalmente imerso nesse nível, assim, e você consegue sentir a diferença desses desenhos específicos, que no caso é o Ghost in the Shell e o Akira, pra qualquer anime que passa numa série de televisão. Você consegue perceber a diferença da qualidade ali. Porque aí é justamente essa diferença de frame rate, de quantidade de desenhos por segundo. Esse tem muito mais. Esse vai detalhar todos os movimentos. O da televisão, muitas vezes, ele tá ou por 12, ou às vezes menos, assim. Ele repete 3 vezes o mesmo desenho. Então, barateia, fica mais rápido e dá uma impressão também de uma outra apresentação estética, sei lá, o personagem move muito rápido, dá umas travadas, de repente tá ali em cima. Então, é muita técnica, muita coisinha que faz a diferença. Nesse caso, como o objetivo é realismo, vai desenhar todos os desenhos, um por um, tá ligado? Um por um. É tipo aquele clássico que a gente fazia no caderno, soltando, né? Tá. Fiz demais. Galera, massa, eu também. Eu fiz uns pra brincar, só que era de palitinho, né? Palitinho, assim, eu comecei no brigando palitinho. espada, tá ligado? Isso. Pronto, eu queria até puxar desse assunto, né? Que é assim, tu já trabalha na área há 15 anos? Sim. 15 anos, né? Então eu queria saber de como tu começou. A gente sabe que animação é uma parada difícil, né? Tu disse aí uma cena de 1 minuto e meio, quanto tempo o cara leva pra fazer uma cena, não, né? Algumas cenas, Sim. quanto tempo o cara leva, então tipo, quando tu começou pra agora, como, tipo, em relação ao suporte, assim, de tipo, como é que os equipamentos, principalmente, né, equipamento, começar é difícil para animação, que a gente sabe que é complicado. Então, como foi pra tu, o que tu começou primeiro a investir? Como foi que a tecnologia ao longo do tempo também foi te ajudando a melhorar isso, né? Tanto, né, financeiro quanto a tecnologia mesmo. E hoje, na situação de hoje, como é que tu vê pro futuro e como já tá no presente a situação de, por exemplo, o IA, se te ajuda de alguma forma ou não? Certo. Como é que tu vê a evolução ao longo desses 15 anos? Total, assim, eu na verdade peguei uma época já de muito digital. Eu sempre desenhei desde pequena, na mão, tal, e já comentando uma pergunta que tu fez assim, que me inspirou um pouco, foi Cavaleiro Zodíaco. Eu cresci com Cavaleiro Zodíaco em casa. Eu sou muito fã, até hoje eu vejo, passei um ano inteiro sem assistir, eu faço caramba, é muito, aí assisto todinho de novo. Meu irmão, Sério. Tu deve ter a minha idade, mais ou menos, velho. Tu tem quantos anos? 37. Ah, tá bom, é um pouco mais novo, eu tenho 40. Mas é ali, 47 ele tem. vai. Vai ali, mas assim é perto, vai. 10 aninhos. O meu irmão, ele tem 44. E eu comecei a assistir Cavaleiro Zodíaco porque meu irmão assistia. Então, meu irmão tinha, sei lá, 8.
E eu tava lá desde... Eu tinha 4 anos, na verdade. Então, 4 anos, ele com 8, 10 e tal, e sangue para e tal, vai pra merda, com sua amizade, eram uns textos super pesados. E eu achava aquele negócio muito massa, e ao mesmo tempo eu gostava de desenhar. Eu comecei a desenhar muito e tal, e uma das coisas que me inspirava era, eu quero mostrar pro meu irmão que eu sei desenhar esse personagem, tá ligado? Então, ele tinha uma revista chamada Herói, e essa revista mostrava coisas do Cavaleiro do Zodíaco, tá? Eu tava com ela ontem, dei pro meu irmão assim, ó, guarde isso, que eu tava achando coisa antiga e tal. E essa revista tem altos desenhos meus, decalcados e tal. Então, eu comecei a aprender a animar, mais ou menos, não animar, mas a desenhar, copiando essa revista, copiando o Cavaleiro do Zodíaco e tal. Então, eu cresci desenhando muito. Quando eu entrei na faculdade, eu não achava que tinha nada que eu pudesse fazer com animação. Não existia no Brasil, ou eu não conhecia na época. Então, eu entrei em design porque era o mais próximo do que eu buscava. E aí, em design, eu já estava começando a aprender Photoshop. Um pouquinho antes até, eu comecei a aprender Photoshop. E eu comprei uma mesa digitalizadora, que era um tablet pequenininho, que não tinha tela, que eu desenhava diretamente aí. Então, eu já fazia digitalmente pinturas digitais. Isso em que ano? Isso foi em 2007. 2007. Isso é, tu fazia faculdade aonde? Eu fui estudar em Caruaru. Em Caruaru. Mas tu é daqui, né? Sou daqui. Mas tu foi pra lá? Foi, apareceu o curso novo lá e tal, aí surgiu, a gente foi pra lá, porque também era menos concorrência. Aham. Eu lembro da minha época também, falava muito, vai pro Caruaru, tem uma concorrência. Eu ia fazer design, eu fiz publicidade. Fiz publicidade. E a gente foi todo mundo por isso. Então, muito da minha referência também veio dessa exploração, desse momento que eu fui pra lá explorar Caruaru, que é outro mundo também, que eu não conhecia. E tinha todos uns preconceitos, já pensava que era de um jeito, chegar lá ia de outro e tal. Então, lá eu fui conhecendo mais a pintura digital. Passei a fazer trabalho da faculdade com essas ferramentas. E pouco a pouco eu fui vendo que eu vou precisar novos equipamentos, tablets maiores, se eu quiser fazer coisas mais avançadas. Não é obrigatório, porque dá para fazer tudo na tabletzinha pequena. Mas isso acelerava o meu processo. Era um investimento caro, tal, mas me permite desenhar diretamente na tela. Então, isso seria voltar a fazer o que eu fazia no papel. Porque quando você tem uma tablet dessa, que você desenha aqui, mas olha para a tela do computador, não é a mesma coisa de estar olhando diretamente na mão, né? Então, isso daí, quando eu comecei a estudar animação, porque o professor dava aula de animação lá, que eu descobri, eita, tem uma aula de animação no curso de design. Eu comecei a ver que a gente já começou, no meu caso, já comecei numa etapa à frente, já comecei digital. Então isso já me acelerou muito o processo de não desenhar no papel, escanear, pintar e tal. Então, ao longo dos anos, a necessidade foi mais, já tinha o básico, que era o tablet, era aprender programas. Rapidinho, quando tu tava no curso de design, tu já sabia que tu queria trabalhar com animação? Eu sabia desde que eu era pirralha. Foda. Eu vendo o Cavaleiro do Zodíaco, eu disse, é isso que eu quero. Mas não existia. Eu fui parecido, só que eu queria soltar poder, tá ligado? Já tentei, não vou mentir. Mas eu ficava nessa, né? Eu preciso, eu quero fazer isso e tal. Quando o meu professor, Marcos Butini, ele apareceu lá dizendo que trabalhava com animação, que ele fazia comerciais de televisão em animação, aí eu colei, e se tu abrir um laboratório de animação aqui na faculdade? Porque na faculdade é tudo laboratório, é grupo de estudo e tal. Mas não tem gente. Eu acho gente. Comece comigo. Vamos, e você tem ideia, você tem projeto? Eu faço. Quer fazer comercial? Eu faço. Eu desenho, consigo desenhar. Já consigo arriscar um pouquinho algumas animações aqui, porque eu já fazia também a briguinha na minha gramática de português aí, o bonequinho palitinho brigando e tal. Então, mais ou menos eu tinha uma ideia. E a partir daí, meio que ele me botou, tá, então já que eu sei o processo, vamos fazer algum projeto na faculdade? E aí eu fui apresentado aos programas. Ser apresentado aos programas de animação já lhe dá uma facilidade também. Então, o After Effects e outros programas que fazia edição de vídeo e se podia fazer algumas coisas de animação. E nessa época ele foi pegando projetos e tal, me colocou como monitor para ensinar os alunos da aula dele a animar. Ele dizia o conceito, eu ajudava tal, e a gente fazia curta-metragem de animação focada no cordel. Porque a gente pegou a cultura local também, né? Então essa foi outra base também que a gente fez o Cangaceiro, que é a história Lampião em cordel. Então é o bicho, era massa essa vertente, esse caminho.
E aí os meios digitais ajudam muito porque nesses programas você não precisa de saber desenhar. Existem algumas coisas que você pode recortar o personagem e animar movendo as peças. E o personagem está aqui com o braço recortado, todas as partes são cortadas. No segundo 0 o personagem está aqui, no segundo 1 eu quero que levante. Aí o computador eu configuro isso, o computador levanta o braço até aqui. Então fui ensinando essa técnica que se chama recorte, animação de recorte. E você consegue fazer animações sem precisar necessariamente desenhar. Como eu tinha vantagem de saber desenhar, eu conseguia criar personagem, eu conseguia fazer diferentes poses, etc. Que me facilitou muito nesse universo. Então, acabei que eu fui chamado para um projeto de animação sobre Salu, mestre Salustiana, Rabeca e tal. Inclusive, estou aqui com as Rabecas. Então, esse projeto me apresentou ao mundo da animação profissional. Meu professor, o projeto ganhou um edital, me mandou para esse estúdio e eu comecei a trabalhar com eles para aprender animação e fazer diretamente para o edital de Pernambuco. E adiantando isso, cheguei aí só para dizer que eu aprendi meio que na raça, descobrindo programas. E hoje em dia, isso para mim é muito natural fazer esse processo. Eu já domino os programas e a tendência é dominar novos programas. Aí o que é que vem agora com a inteligência artificial? Ela corta esse processo. Você escreve o que você quer, sabendo como usar, claro. Você coloca algumas informações específicas, passa de um programa para o outro e você consegue fazer o desenho, animar o desenho e fazer falar, fazer reagir ao que você precisa. Então, como ferramenta de processo, eu acho a inteligência artificial fantástica. Como ferramenta para finalizar, eu ainda tenho meus problemas éticos. Entendi. Porque não dá pra botar o Naruto no Pixverse dando um beijo no outro e... não, porque a parada vai por aí, assim, é um negócio que tá no meu ponto de vista, meio que ele rouba o trabalho dos artistas. E é a briga da gente. É essa, assim. Teve até agora essa polêmica com o Estúdios Ghibli, né? Estúdio Ghibli. Estúdios Ghibli, que foi a questão do ChatGPT tá fazendo as artes lá, tudo. A gente tava falando sobre isso até com um parceiro nosso que é Rei, que tava aqui antes. A gente tava trocando ideia sobre isso agora mesmo, faz poucos minutos. Poucas horas, na verdade, umas 3 horas atrás. Que teve toda a polêmica de ter envolvido, de ter acontecido o que aconteceu, todo mundo usando caiu nessa trend nova e tal. E teve muita gente que fez lá seus protestos, artistas também, e uma galera fazendo cancelamento com pessoas que estavam utilizando aquilo. Então. E aí gerou um debate do caramba entre, se usa ou se não usa. E aí era justamente esse papo que a gente tava tendo, que eu tinha dado minha opinião, que o problema não é nem em si a galera usar, tipo, o cidadão comum usar, porque já chegou no resultado final. Sim. É o antes. Tipo, a gente sabe que o ChatGPT teve não sei quantos % de assinatura a mais por conta disso. A galera assinou só pra poder usar isso. Não, o dado que eu vi foi que foi o recorde de assinaturas do ChatGPT. Milhões, o recorde de assinatura. E essa grana não vai pro artista, nem pra galera que teve aquela arte. Então, assim, eu acho que o problema tá muito mais aí, mais em cima, mais estrutural mesmo, do que quando já chega na população. A população vai usar qualquer coisa, velho. Der crack, a galera usa, tá ligado? Total. E eu tô falando de maneira bem escracho, porque a gente vai... Eita, chegou aqui, ó, tu consegue pegar essa garrafa e fazer ela virar um jacaré. Todo mundo, eita, a garrafa virou jacaré. E isso tipo, pra mim foi tão louco ver esse negócio dos dados, Gabriel, porque, tipo assim, a gente fala, tipo... Todo dia tem alguém falando de alguma utilidade do ChatGPT que vai usar na sua vida, na organização e tudo, digamos que para várias áreas da sua vida. Mas impressionante como o entretenimento vende, porque apesar dele salvar a sua vida em várias áreas, o recorde de assinaturas foi justamente para fazer foto. Pra fazer desenho. Tirar minha foto. Tá ligado? Doideira, velho. É muito doido porque... Não, eu ia dizer isso. Comenta sobre isso. O que é que tu acha disso? Já demos nossas opiniões. Eu acho que foi preciso, como você falou. Tem até muito mais papo pra chegar aí, mas é tipo... Não dá pra gente culpar o usuário comum
de um negócio que ele simplesmente não sabe, ele não sabe o contexto. Inclusive porque no Brasil o artista ele não é valorizado em geral. A arte, o processo, ele não é Ele não conhecido. entende nem como funciona, velho. Exato, ele não entende. Então pra ele é tipo, porra, se eu puder apertar um botão, que foi vários comentários que eu vi, e vai fazer meu trabalho, eu prefiro fazer isso do que pagar alguém pra fazer, porque já tá na minha mão. Mas assim, isso é o menor dos problemas. Porque pra mim a questão vai além. O meu mundo ideal era que a inteligência artificial lavasse meus pratos, fizesse as coisas básicas que a gente precisa pra gente ter mais tempo pra viver. E fazer o que a gente gosta, porque até meu desenho, o meu anime, a parada que eu gosto de fazer, eu prefiro que eu que faça. Mas não só por isso. A parada que vai mais além pra mim é, velho, o ChatGPT, ele tá pulando, ultrapassando as leis. Que é, pô, velho, o tempo é teu. Eu vou roubar a tua parada na hora, na cara dura e botar aqui, ó. Todo mundo, vamos usar? E ganhar pra caralho em cima. É, velho, porque a parada é... Miyazaki tá vivo, que é o diretor do Estúdio Ghibli. É o trampo dele ali. Ele é completamente contra. Ele não recebeu nenhuma autorização, nenhum pedido de posso usar, porque pro ChatGPT é mais barato. Vale mais a pena pegar um processo dele e pagar o processo dele Com tudo que vai ganhar. do que... porque ele vai ganhar, então eu chuto o balde. Aí onde é que eu entro? E as leis que é domínio público? Por exemplo, eu tenho que esperar. O domínio público, basicamente, eu não sei exatamente os anos completos, dado exato, mas para tu usar uma propriedade intelectual de alguém, Dizem que é 100 anos, né? 100 anos, né? Eu acho que é um negócio E desse. muda, música é um tempo, arte dependendo, cada um tem uma data diferente. Mas o cara tá vivo. É. Ninguém esperou ele morrer, ninguém esperou os 100 anos, a gente já botou e vamos. E outra que eu descobri, Carlinhos, recente, só somando no assunto, não é aleatório não, com Daniel Pinho, que foi fazer uma gravação do hino de Pernambuco. E ele teve que pedir autorização e pagar por isso os royalties pro filho do cara. Porque o hino ainda tá no período. Aí eu fiz assim, caralho, mas sério, porque aí ele, é 100 anos depois da data da morte, pô. Não é 100 anos da vida do cara. Então, depois que o cara morre, é que a data da música dura os seus 100 anos, entendeu? Sim. Aí isso eu sei justamente porque ele teve que correr atrás pra pagar. Então, assim, tem toda uma... Não só pra música, como pra qualquer tipo de arte. Ô, André, Deixa ele continuar aqui, eu queria ver o assunto. Não, aí basicamente é isso, assim. Eu acho que a gente tá sendo injusto em apontar o dedo em gente que não saca de nada. Eu acho que vale a pena dizer, ó, isso tá acontecendo, você tá fazendo aí, tá curtindo, tá massa, e, porra, o negócio tá bem feito. Ninguém pode dizer que não, porque tá. Eu fico impressionado com a qualidade que chega. Mas existe um contexto por trás que precisa ser respeitado, porque várias profissões estão sendo atropeladas por conta disso, e vai ser, inclusive a minha, em algum momento, e é uma luta perdida. De algum jeito é uma luta perdida. A gente meio que precisa se adaptar, aprender, e eu falo muito, eu acho que no meu caso, eu preciso aprender para dirigir quem sabe fazer melhor do que eu. Porque vai chegar um ponto que os programadores vão fazer o que eu faço. Não, agora não chegou nesse nível porque ainda está evoluindo, mas faz um ano as mãos... faz um ano a inteligência artificial tinha 6 dedos. Não sei, agora tá perfeito, tá aqui, ó, gesticulando, dançando passinho. E o cara não vê qual é a diferença, tá ligado? Então, o que eu vejo eu preciso aprender para saber a linguagem, me comunicar com quem faz, porque eu tenho noção artística. Eu vou dirigir, eu vou explicar. Quem vai saber fazer melhor que eu? Então, o que me incomoda é não ter uma regularização real, assim, de até onde posso ir. Porque Mundial, né? Mundial, até onde a gente pode ir, até onde é ético. E porque é muito conveniente fazer muita coisa ali, fácil, rápido, instantâneo. Só que, véi, bilionário não pode superar a lei, tá ligado? Não pode fazer tudo o que quer. Apesar de fazer. Exato. Mas a gente tem que... Assim, a gente tem que pelo menos fazer alguma coisa. Né? Porque essa é uma luta. Jogar a pedra na janela. Exatamente. Essa é uma luta que a gente perdeu. Mas vamos me dar um pouquinho. Vamos negociar pra chegar aqui. Redução tá de danos. Exato. Se eu vou perder, me dê pelo menos um tipo pedaço. O bagulho do Spotify, velho, que não tem nada a ver com IA, mas tipo, tem a música. Todas essas plataformas pagam royalties muito pequenos. É um percentual mínimo pro artista. Eu vi que o Spotify é um dos menores
Então, se tu é músico, tal, bota tua música lá, ele é um dos menores que tem. A Apple é um dos maiores, mas a diferença ainda é assim, tipo, a Apple é 0,86 centavos de dólar a cada X visualização que eu não sei. E o Spotify é 0,4550. E, tipo, e a diferença pra mim é ainda muito pouca nos dois. A galera diz, não, mas bote na Apple porque... Caralho, mas é muito pouco pela quantidade de visualização, levando em consideração que os caras têm assinatura, pô, pra utilizar. Então, assim, isso é um debate que é tão amplo, isso não só na questão da IA, mas como, tipo, sempre as grandes empresas, de alguma forma, dão um jeito de utilizar da arte pra se ganhar uma grana muito maior e pagar praticamente nada. Que é o que agora o ChatGPT veio agora pra fuder até isso. Porque não pagaram nem esse 0,50 centavos de dólar, tá ligado? Em cima do que os caras ganharam. Isso é muito louco mesmo pra se debater, porque é algo que, como tu falou, eu penso assim, é inevitável. Eu fiz um disco por inteligência artificial, um CD mesmo, de uma banda artificial chamada Danilium. É tiração de onda com um amigo meu que se chama Danilo, e ele é muito fã de power metal. Massa. E aquele metal medieval e tal. E eu fiz esse Danilium por inteligência artificial por uma brincadeira que eu peguei, quando começou esses negócios de IA, Rafa me mostrou, tem um site que tá fazendo música. Mentira. Quando eu botei, não é perfeito, mas ficava muito próximo do real. E aí eu peguei um trecho, joguei num grupo que a gente participa, e os caras fizeram, acreditaram que aquilo era real. E eu fui, estendi a brincadeira e fiz, vou fazer um álbum inteiro. Criei todo o álbum por IA, tive a menor das interferências que eu podia comigo. É tipo assim, o que eu faço mais é letra e algumas montagens, mas 99,99% é tudo deles. A minha interferência é a mínima, é mais conceitual, digamos Direção, assim, né? E de direção pra poder aquilo acontecer. Fez uma edição, né? Fiz, mas eu digo assim, para o experimento funcionar, eu tinha que ter um mínimo de interferência minha, porque foi a música, foi o álbum como um todo, a capa do disco, a masterização feita por IA. Então tudo feito por IA. E isso foi de fato um experimento, porque eu tinha medo de, tipo assim, de lançar essa porra, a galera achar que eu tava querendo botar uma banda de verdade e concorrer com banda de verdade. Tipo, não era a ideia. A ideia foi justamente essas palavras que tu acabou de sair da tua boca. É inevitável, velho. Então, se eu não fizesse isso, alguém ia fazer. Aí eu pensei assim, meu irmão, vou fazer logo. Pernambuco tem que ser o primeiro, né? Tem que ser o primeiro. Ninguém, de fato, tinha feito. Sim. Lancei a parada, questão de pouco tempo depois, já saiu outros gringos fazendo também. E aí ficou ainda... Eu lancei primeira banda por inteligência artificial, completamente feita por inteligência artificial. E por mais que ainda é a primeira, que ninguém me mostrou o contrário pelas datas, ainda sempre já era um debate. Ah, mas fulana também fez. Aí eu fiz assim, quer saber, vou lançar físico. Aí lancei o CD físico, que a ideia era fazer em vinil, que é analógico, pegar daí do IA e trazer para analógico. Só que era muito caro, fiz em CD. E, tipo assim, agora ganhei esse posto, digamos assim. Sim. Mas o objetivo era justamente isso. É inevitável. Eu vou fazer pra ter esse posto, porque senão alguém vai fazer, e que seja pelo menos eu, que não tô querendo ganhar dinheiro com isso. Foi 500 cópias e tal, tipo... Porque vão ganhar dinheiro com isso? Não, já estão ganhando dinheiro. Eu ia falar isso agora. Já é inevitável que ganhe dinheiro, que gere dinheiro com isso. A questão é, até onde a gente vai... Como a gente vai fazer? Não é nem até onde, porque eu acho que até onde não vai ter limite agora. Daqui pra frente é só... Véi, vai ser todo dia um susto. Difícil até como controlar isso aí. Então, não tem. Tem umas coisas que assim, claramente você vê e você sabe que é antiética. Feito aquela parada que a gente não tem como provar, né? Mas a gente já viu alguns músicos falando da gente, aquela parada de playlist, né? De tipo assim, streams, agora que você escuta a música, você não sabe quem é o cantor e tudo assim, por playlist e tal. Um streaming pode muito bem fazer um artista por IA, colocar, ele mesmo cria os artistas dele, bombardeia nas próprias playlists do Spotify, que aí eles monetizam e eles ganham dinheiro com os artistas dele. Não paga nem o 0,50, ponto, nem isso. Nem isso, ou seja, o pouco que ele pagava vai deixar de pagar. Feito, eu vi também um vídeo que viralizou, apareceu pra mim no meu Instagram, um bicho na gringa, pô, num desses supermercados, tipo... Essas marcas gigantes, assim, tipo... Nacional. Não sei... Como é o nome daquela marca? Tipo um super bom preço americano, assim. Walmart. Tipo um Walmart da vida. Sim. Que agora, nesses Walmart, a música que toca
música de IA, pô, pra não pagar direito autoral. Aí fica tocando uma música de IA o dia todinho. Os caras, meu irmão, velho, não aguento mais escutar essa música aqui fazendo feira, velho. Pô, vai Tu te falou fuder, uma porra. parada agora foda. Isso vai acontecer, sabe com ele? Com televisão, pô. É. A Globo, pra passar uma música, eles têm que pagar. E é um rolê. Eu sei disso porque Bel mesmo falava, tal programa que a gente participou de um programa da Globo, bota tal música. Pô, é porque essa música não tá dentro da grade que já tem. Porque eles têm um pacote de músicas lá que já estão no valor. Isso vai acontecer, velho. Isso vai acontecer. Isso entra na questão de que, velho, não vai ter luta perdida. Ponto. Só que vai começar, já tem esse tipo de coisa onde a inteligência artificial já substitui tudo, já não preciso pagar alguém para fazer um jingle pro meu supermercado. Eu já posso fazer uma playlist, posso fazer uma banda gerada pelo próprio Spotify. A banda Walmart. Banda Walmart. Spotify Music, você pensa que é uma playlist e é o que a Spotify fez, tá ligado? E ela consegue gerar isso. Então, assim, no anime, no desenho à mão, isso ainda tá sendo um pouco difícil, mas vai chegar, tá chegando. Então, assim, se a gente não aprender o mínimo, a gente vai perder 100%. É completa, é perda completa, tal, perda total. Então, infelizmente, eu acabo que eu defendo que, velho, se pelo menos eu prefiro ser o primeiro pernambucano a fazer eu queria alguma mencionar parada, um tá ligado? negócio a respeito de tudo isso, porque eu não sei até que ponto também vale a pena comparar com certas situações, ou se isso é uma coisa totalmente à parte de tudo na história, porque esse processo, antigamente, né, por exemplo, quando não existia fotografia, pronto, vamos colocar assim, não existia cinema nem televisão, né, então tinha o teatro. Era a forma ali de você ver uma encenação e tal, né. Foram existindo essas revoluções tecnológicas, né, de alguma maneira algumas coisas coexistiram, né, mas sempre tinha esse receio, assim como eu ia falar da fotografia, da pintura, né, que era pintura, você queria fazer um retrato, era uma pintura. Chegou a fotografia, era instantâneo. Sim. Real, perfeito, né, você não precisava, e os caras ficaram naquelas ali e passaram a ver a arte de outra forma ali, né. E coexistiu, né, eu tô falando dessa etapa ali, onde todas essas coisas ali passaram por suas crises. E depois de um tempo... TV e rádio. TV e rádio. Coexiste ainda. E muito mais. A gente pode Eu acho que nesse caso a mais comparação fica mais justa, talvez, com tipo uma revolução industrial, porque vai ser uma parada em tantas áreas, sabe? Então, só que a gente se adaptou, né? Ao passar dos anos ali, a gente foi se adaptando. Só que quando você volta no tempo, eu não sei até que ponto é justo a gente fazer comparação disso tudo que eu tô acabando de falar aqui com a IA. Porque aí é muito fácil também eu chegar e dizer assim, não, pô, vai ser como era antigamente. Só que a impressão que dá é que realmente essa parada, ela foge todos esses padrões aí, né? Esses exemplos que tu deu... Eu não desculpa sei. te interromper, não, né? Esse exemplo que você deu foi o seguinte, a gente assustou naquele período, só que, claro, há uma transição e a gente tá nessa transição agora. Só que a diferença da fotografia para pintura é que eram duas mídias diferentes. Porque a fotografia vai fazer o real aqui. A pintura vai fazer tudo. A gente pode fazer uma psicodelia aqui, não sei o que, um dadaísmo, não sei o que, sabe? Fazer um negócio completamente absurdo. Mas era a mágica do momento. Não, mas se ele souber fazer algumas coisas, se evoluir e tal. Só que aí, de toda forma, a pintura precisava uma técnica e a fotografia também. Depois, a música, o rádio, a televisão e tal. Só que chegou um ponto que a inteligência artificial já tem toda essa experiência. Já tem a técnica. Já tem a técnica. Ela só precisa que tu diga, eu quero que tu faça assim. Aí inverte, não vira mais... Ela tem a técnica, mas aí, querendo ou não vai ser uma valorização do artista pelo conceito. Mas aí, a gente pode entrar na filosofia de... E quem vai ser artista agora? Programador, o que sabe, o que chutou um texto ali... Concordo. Mas ao mesmo tempo, tu não acha que valoriza... Vai foder um monte de gente, mas também vai ser criterioso. O critério vai ser maior. Porque a galera vai continuar querendo artista, né? Todo mundo vai querer. Vai. E aí o cara vai dizer assim, não, velho, eu não quero isso por IA não, porque eu prefiro... Como um cara não quer uma foto e quer uma pintura. Ou como diversos outros exemplos que a gente pode usar aqui. Isso não se torna também essa galera mais criteriosa e vai valorizar os artistas. Tipo assim...
Não, velho, eu quero fazer Vai com o ajudar a André. valorizar os artistas mais exímios, mais Exato. topadões. Então, agora você precisa ser o diferentão É. pra se destacar. Vai aumentar o nível da disputa aí. E além de tudo, que eu acho que a arte, em geral, sem ser gerada por o artista que faz na mão e tal, que faz do jeito dele, ele, sem a ajuda de inteligência artificial, ele vai ser o gourmet. Quero dizer, você vai ser mais caro pegar um serviço de um cara que exato. fez na mão. Ele vai ser o artesanal, Ele né? vai ser o artesanal, vai ter, como um amigo da gente comentou um dia desse, Kim tal, eu tava conversando com ele, Neilton. Botar um selo de não foi feito por inteligência artificial. Isso vai ser o selo de exclusividade. né? Isso Neilton, existe, Neilton é do- Neilton do Devotes, né? Devotes. Isso Porra, existe na música, mas na música é cheio disso. Então, vamos trazer essa ideia, porque isso é interessante, isso que Gostei ele falou disso. agora. Gostei. o Porque, selo, por né? exemplo, eu toco guitarra também. Sim. Cara, a galera que é musicista, de modo geral, quando você vai evoluindo ali e se profissionalizando, véio, os caras são muito cri-cri com, por exemplo, instrumentos. Vamos colocar aí o que toca guitarra, por exemplo. Véio, os caras não admitem um instrumento feito na China. A Fender tem que ser americana, no máximo a mexicana, sabe? E tem seus. E às vezes nem vale aquilo tudo. Tu vai pagar numa guitarra Que a China tá do boa. lado do mal, pô. Não, tu vai pagar numa guitarra boa 10, 15 mil reais. Isso eu tô falando assim no orçamento já mediano, porque os caras que tem dinheiro mesmo vai além disso. Os caras querem a guitarra Mas tu do pode Trump, comprar. porra. Não, mas tu pode comprar uma guitarra que Tem os vale. amiguinhos aí. Amiguinho, caramba. Se ele me vesse, ele me deportava, pô. Lá. Ó, aí você compra uma guitarra que custa 1.000, vai fazer um som parecido com a que custa 10 mil. Mas os caras sonham, o sonho de consumo é ter aquelas coisas específicas ali. Então tem isso que você falou, o selo gourmet. E é com tudo, não é só. Eu tô falando de guitarra, a mesma coisa de violão. Por exemplo, a Giannini antigamente fazia tudo na mão, hoje já tem. Já é feito na China. Então quando o cara ele quer uma coisa mais. É mais criterioso, ele vai querer um instrumento feito por um luthier, totalmente feito à mão, mesmo sabendo que ele poderia comprar o violão de R$700, ele vai pagar no violão de 10 mil. Sim. E existe um mercado para isso. Só que afunilou, né? Não é todo mundo que tem esse dinheiro, vai ser menos pessoas, mas existe isso. Aí partindo desse conceito aqui que a gente tá falando agora, você acha que também nesse meio pode ser algo desse tipo assim? Vai elitizar a arte nesse nível. Sim. A arte real. Não sei, né? Eu tô jogando isso aqui no ar. Eu acho que é uma possibilidade. Por quê? Porque, de algum modo, vai banalizar sempre, entre aspas, a arte, porque cada um vai poder fazer. Mas quem sabe fazer? Qual é aquele que já fez, que tem um estoque, tem um portfólio, tal. Então, por exemplo, isso daqui é de Lua, suponho. Lua e Thiago. São ilustração e colagem juntas. Pronto. Quem fez? Como fez esse processo? Porque se você fizer no ChatGPT, não vai ter a mesma parada deles, tá ligado? Total. Ainda que faça qualquer coisa, não vai ter, é dela. Foi o que a gente tava falando agora mais cedo. Tipo, a vivência daquela pessoa, só ela teve. Então, só ela vai reproduzir. Mesmo que você descreva o máximo, ela vai ter a influência do que ela viveu, do conhecimento dela. O conceito dela tá ali, né? Exato. E aí a parada é dela, exclusivo, assim. Eu vou pegar da cabeça dela, produzir essa parada aqui, ela fez. Então, existe uma mão humana, um pensamento, um conceito. Eu fiz pra Rafa, Tommy, tal. E não coloquei ali porque a questão depende do seu conhecimento na inteligência artificial, ao mesmo tempo é aleatório. O que você colocar ali, véio, se colocar o mesmo texto em seguida, vai sair outra coisa. Tá ligado? O mesmo texto. Então, é personal, é para você e tal. Então, personalizado. Então, eu acho que a tendência é o artesanal ou feito por humano vai passar a ser elitizado de algum modo. Você vai sair mais caro. Porque se você quer uma parada feita por humanos, vai pagar um pouquinho mais. E no final, eu nem acho que vai ser muito mais, porque a inteligência artificial vai baixar tanto o preço das coisas que não vai ser tão caro, tá ligado? Vai ser fácil, eu vou dizer. Porque eu sou designer, e eu na faculdade vou fazer essa logo aqui. Quanto é que é? Tanto. Mas o menino da gráfica faz mais barato. Faça com ele, minha senhora. Porque eu já competia com o cara da gráfica que fazia e faz. Não ia ter, em teoria, a parte teórica que eu tinha, o estudo, tal, mas ele ia fazer. E pra ela é suficiente, ela não tá
Perfeito. Pra ela é suficiente. Pra muita gente a IA vai ser suficiente. Exatamente. exatamente. E aí entra a questão de para que eu vou comprar um quadro de alguém se eu posso fazer o meu? Vou gastar com a impressão e não sei o que. E aí a gente avançar mais nisso fica, por exemplo, eu recebi um e-mail de um estúdio lá da, sei lá, um estúdio gringo que mandou texto dizendo para um projeto e tal, e tinha uma observação embaixo. Esse e-mail foi escrito por uma pessoa. Não usamos inteligência artificial aqui. Caralho. E eu, meu irmão, diga aí, a gente tá precisando Cara, mas dizer isso é interessante. quem fez e quem não fez, tá ligado? Não. Fui Vamos eu que começar a usar isso, Rafa, para as coisas. Toda vez que a gente produzir e botar, né? Essa arte foi de 100%. Um selinho, velho. Eu adorei isso, É velho. uma diferenciação, tá ligado? Uhum. Pra dizer, Isso é meu, doideira, tá velho. ligado? Achei Eu isso muito, muito foda. fiz Black pra você, Mirror do tá? caralho, né? Eu tô viajando aqui, velho. Tô fazendo pra você, tá ligado? Uma coisa que eu queria também perguntar, eu sei que isso é IA, a gente fala e tudo vai depender do contexto. A gente tá falando de IA quando? Hoje? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Isso aí... Daqui a 10 anos a gente morreu, pô. A IA já matou a gente. Tipo, E fudeu. Ela está cada- dominando. Vem nesse podcast rindo, rapaz. a cada, Bando de otário tava vivo a assim. cada ano crescimento é exponencial, né? O gráfico é assim, Eu né? tô só esperando aqueles cachorrinhos com metralhadora entrando aqui. Aquele cachorrinho que anda tudo duro assim. Porra. E pronto, porra. Aí, tipo assim, Tá ligado? tem umas Tem um coisas que... episódio do Rick and Morty que é isso aí, que é os cachorros dominando o mundo, velho. Só um desse, meu velho. E a cidade todinha. Caralho. Energia infinita. É mesmo, velho. Não, e assim, algumas coisas que a gente vê, tipo, esse negócio dos cachorrinhos, do metralhador, isso é tão, sei lá, isso é tão 2005, é tão as coisas que a gente postava no Orkut e Exato. achava jegue, daqui a 2 anos a gente vai olhar pra trás e dizer, meu irmão, que negócio jegue da porra disso aí também. que a gente evolui, tipo, a gente não sabe, a gente tá supondo com uma parada que a gente não tem noção do que vai acontecer nos 5, 10, 15 anos, né? Sim. E aí, tipo, uma coisa que... E aí eu vou dar um contexto de uma coisa que é um chute, né? A gente tá chutando, né? Mas vamos dizer, numa situação de, sei lá, 5, 10 anos que eu posso tentar prever aqui. Isso que a gente tá falando de elitizar e tal, isso eu acho que também cada área vai ter uma forma afetada diferente. O fato de falar da música, assim, eu fico olhando assim, pensando nas áreas, tipo, eu acho que quanto mais mainstream, tipo assim, quanto mais mainstream, mais propor, quanto mais pra ser geral, pra ser impresso pra maior quantidade de pessoas, pra chegar no máximo de gente, vai ser vamos dizer assim, o mais descartável nesse sentido, né? Vai ser mais fácil de usar a IA do que outras áreas. Eu vou dar um exemplo assim, vamos usar o da música. Eu acho que talvez pra música mais pop, pra música que, vamos dizer, pros virais do Spotify, assim, pra ser sincero, acho que a gente já tá vendo muita música com IA e a gente não sabe, né? E talvez alguns gêneros, como o Carlinhos tá dizendo, de música, assim, que a galera é mais chata, talvez a galera vai estar usando escondida, tá ligado? Mas vai ter pessoas que vão estar procurando ainda o instrumento, porque, tipo assim, tem uma cultura ali voltada para aquilo, tá ligado? E aí a pergunta é, até quando isso vai sobreviver? Tipo assim, eu sou fã de heavy metal, eu gosto de escutar os caras tocando. Isso aí vai perdurar por um tempo. Aí os caras no estúdio, Dragon Force, eu acho que eles criaram a IA, né? Em 1990. Mas, Já é genérico demais. mas, enfim, mas aí a gente vai morrer, né, em uma hora aí, e os novos metaleiros vão ter uma outra visão, né? Tipo assim, porra, hoje em dia tem gente da idade de Gabriel que acha baby metal um absurdo, tá ligado? Então, tipo assim, um absurdo. a visão vai mudar, tá ligado? Então, tipo, caralho, isso é muito louco, velho. Velho, eu acho que a gente tá numa fase de transição onde a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só tá fazendo suposições aqui. Exato, a gente não sabe porque o que a gente tá falando daqui a 5 anos pode ser que seja em 2 semanas, pode ser que já esteja rolando, a gente ainda não foi avisado. Pois é, né? Então, assim, é muito difícil prever e é muito complicado continuar lutando com uma coisa que você não consegue, não tem força pra enfrentar. Eu acho que a luta agora é outra. Não é barrar porque não barra. Não A barra. luta é tentar ganhar, velho, reivindicar o direito. Como é que eu vou ganhar em menos cima dano. dessa merda? Redução de danos. Tem um porque- ditado que fala assim, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, mas aí tem que ver até onde a gente vai se juntar. Porque se a gente se juntar numa guerra, qual lado a gente tá ligado? Então a parada eu vou me juntar pra proteger a gente. Vou pegar o da gente, porque vai ser o de sempre. Vai ser aquele bilionário pisando na gente
E a gente dizendo, pisa mais que eu gosto. Não, eu vou dizer, olha, eu vou te dar pelo menos uma lapada, tá? Uma agulhada aqui no teu pé. Dedão vai, ligado? pelo menos teu dedão eu vou dar uma fudida nele. Não é se juntar, é saber como sobreviver Então, diante dessa situação de filme, agora, né? Tem um filme muito massa que é do Kleber Mendonça, que é o Aquários. Sim. Não sei se vocês viram Aquários, o final, eu acho espetacular a frase que ela diz, que basicamente estão tentando destruir o prédio dela e tal, querem vender, já compraram todos os prédios, querem demolir para fazer um novo. E ela diz, eu não vou vender, eu moro aqui nesse apartamento, só falta o apartamento dela para poder destruir e tal. E fazem de tudo, tal, chegam a ponto de colocar cupim pro prédio cair, pro prédio para comer tudo e tal. E ela vai até a construtora com uma mala, mostra os cupins e diz, eu prefiro dar um câncer para vocês do que ter um câncer. Tipo, vou lhe fuder até onde der. Porque você vai ganhar em algum momento, porque ela vai morrer. Mas eu vou lhe incomodar até lá. Então eu prefiro incomodar. Dizer, porque o meu objetivo não é, de novo, culpar o usuário comum. É, inclusive, educar, conscientizar. Galera, vê só, é ruim por causa disso. É bom por causa disso. Mas por esse lado também tem algumas coisas que a gente devia pelo menos pensar. Vamos ver se a gente se ajuda e chegar no meio termo, porque a gente vai perder sempre. Mesmo com o usuário comum, a gente vai perder um pouco, porque ele não está acostumado com isso e tal. Mas são tecnologias que vão mudar, já mudaram o mundo e vão criar coisas que a gente ainda nem sabe. Porque agora, do meu lado, eu defendo que é problemático. Mas logo, logo vai estar criando coisa que nunca existiu. Ele vai dizer, eita, foi criado um novo estilo artístico. Que com certeza vai acontecer em algum momento. Ou já está acontecendo. Então, assim, é uma ferramenta que tem que ser usada de uma maneira equilibrada, por assim dizer. Eu prefiro de uma ferramenta. Eu fico vendo assim A faca de dois gumes, pode te ajudar e pode te fuder. Eu prefiro usar no processo, por exemplo, para criar ideia, para não sei o quê, e finalizar do meu jeito. Sim. Porque aí eu cheguei na composição, o trabalho que eu ia ter de pesquisa, que antigamente se via numa revista, se via na foto, que não sei o quê, que passou a ser o Pinterest, internet e tal. Hoje em dia eu consigo com o ChatGPT, eu quero isso, essa luz e tal, a gente tá na sala do podcast, eu queria isso. Mostrou o que quer, mais ou menos uma ideia. E aí eu adapto. Eu digo, mas eu quero desse jeito. E aí eu, como tenho a habilidade de desenhar e fazer a parada toda, eu adapto e digo, é assim que eu quero. Finalizei. Mas eu usei no processo e não na finalização. E eu acho que é aí onde diferencia, usar como ferramenta, usar ela como seu artista. Tipo, uma coisa era isso que eu ia dizer. Eu tô gerando a referência. Em outros contextos, assim, que não seja na arte, por exemplo, eu vejo que ele agiliza bastante alguns trabalhos, pessoas que têm que, às vezes, fazer alguns trabalhos referentes, que tem que usar texto, por exemplo, e você tem que pensar em coisas para escrever ali, às vezes ele dá um toque ali, e se ele ficar muito repetitivo, você pode dizer para ele assim, fica menos repetitivo, ele vai cada vez mais refinar ali, e sei lá, de repente pessoas que têm ali uma demanda muito grande e às vezes não conseguiam dar conta de certas funções específicas, graças à IA ela consegue otimizar ali o trabalho e ter um certo alívio, diminuir a carga de estresse ou coisa do tipo, né? Tô olhando um lado benéfico, vai. O ChatGPT dá conselho amoroso pra Carlinhos, pô. Tá funcionando? Na parte artística eu vejo dessa forma que você falou. Eu acho que a melhor maneira seria assim, você criar todo o conceito, você inventa todo o conceito, desenha o conceito e ela vai ser o auxílio ali pra movimentar aquilo ali, vai. Né? Eu acho que seria mais interessante realmente dessa maneira, né? E a gente vai ver os próximos capítulos, porque até agora eu não sei como tá essa questão judicial e vai depender aí da boa vontade e do bom senso dos juízes, os magistrados aí de qualquer nação que seja, e vai ter que contar com o intelecto dessa galera pra saber aí até onde vai o nível de cultura deles. O cara não sabe nem o que é IA, pô, velho. A gente fez um podcast aqui falando, pronto, aquele da maconha, dos caras da maconha. Sim, dos caras da maconha, ó. Dos caras da maconha. Os caras têm uma associação pronto, mas que traz cannabis medicinal. Os caras da maconha, porra. Mas vai. Mas o que a gente conversou ali, que foi uma coisa muito interessante, é que o ponto de mudança... Você vai ficar rindo agora disso, velho. O ponto de mudança partia justamente disso. Por exemplo, seria interessante... Pronto, ele falava da questão ali das autoridades. Delegados, juízes. Seria muito interessante que essas pessoas, naquele contexto que a gente tá falando, fossem usuários.
Pra eles entenderem Pra do que eles tão falando, entenderem é. ali, e aí eles iam ter um ponto de vista. Só que o. Ou seja, tá faltando bilionário Então, artista. não, tá faltando. Elon Musk que toca guitarra, pô. Não, então. É verdade, tá Só- faltando pois é, mas bilionário, o que a gente. Mas a como é que o conclusão que a artista gente. vai ser bilionário sendo artista? Não, mas a Fudeu, é o conclusão- paradoxo do paradoxo. artista e Não, o mas a bilionário. conclusão daquele dia foi que as pessoas que usam não que geralmente não tendem a buscar esse tipo de carreira. Ah, eu vou ser delegado, eu vou ser juiz. Geralmente quer trampar no meio artístico, que é quase sempre assim essa estatística, né? E falta talvez isso ali, né? Alguém que seja um artista, de Bilionário. fato, Bilionário. e queira ser um Bilionário. juiz. Bilionário. Não, Ó. bilionário não, mas um juiz, porra. Pra tomar a decisão eu entendi o que certa. tu tá falando. É isso que eu tô falando. Eu pô. só conheço 2 artistas ricos. É Romero Brito e Tiago Artes. Tirando os dois, eu Olha aí. não conheço. Mas fala, tu ia falar. Não, eu acho que nesse caso aí é só nascendo de novo, porque Fudeu. tem que ser um cara que virou bilionário É. do nada, tá ligado? Ele tocava tal, era um artista da rua, que vendia arte na rua, tava sentado Caralho, no é Maracaípe, foda, tá ligado? É difícil. Pra ele chegar lá e dizer, porra, eu passei por todos os lados e eu sei o que eu passei, o que merece. É, doideira. Esse cara, velho, esse Elon Musk tá aí, velho. É outro nível, assim. Tá ligado? né, Esse cara nunca nem sentiu um probleminha, tá ligado? É, Porra, o total. problema dele é que as ações estão caindo e ele continua bilionário. Então, esse cara não vai ser que vai defender a gente, tá ligado? Então, a questão é, quem vai? E se a gente não se junta de alguma maneira, mesmo brigando, porque rola briga com todo mundo, você vai brigar, velho. Mas se a gente pelo menos não tentar mostrar um ponto de vista que pelo menos tu fique... Eita, eu já fiz a minha função, quer dizer, velho, pelo menos pense um pouquinho. Porque se a gente ficar só, não, você tá errado, você tá errado, você tá errado, é só brigar, dar lapada e não evolui. É, total. Mas não se faz revolução com pincéis e caneta Não, de então, iPad. mas vamos bater com Tem que intenção, trocar, né? tem que trocar. Vamos botar- bater com intenção, não vamos bater na doideira porque eu não tô, tá ligado? Ó, eu vou pular esse assunto da IA Vamos nessa. pra gente ir estendendo, até porque tu tem mais compromissos aqui e tem Massa. muita coisa que eu quero falar ainda. Então vamos nessa. Por exemplo, questão do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, Como foi? Tipo, tu teve... Não, vamos voltar um pouquinho. Teve um processo. Tu falou de Caruaru e tu falou de que tu colocou... como é? Tu chegou a... Ai, meu Deus. Que você faz... Você tem que pedir o edital, pô, que eu esqueci. Que bota no edital, pô? Ah, tá. É... Uma financiamento do um governo. sim, um projeto. Tu criou um projeto pra ser... Tu chegou Não. a escrever esse projeto em algum edital ou Não. ele foi privado? Ele foi independente. Independente. Um projeto independente. Na verdade, ele foi meio que meu projeto da faculdade. Ah, sim, foi uma E conclusão de curso? Conclusão de curso. Foi? É esse que é a escada? A escada, Ah, isso. tá. A escada foi um projeto meu de conclusão de curso da Federal e foi o primeiro projeto pessoal mesmo. Tá ligado? Independente, né? Independente. Tá, eu tinha É. entendido como se tu tivesse colocado, se inscreveu em algum edital, tá ligado? Não, eu acabei que eu participei de um Salui o Cavalo Marinho, que Ah. foi o meu primeiro projeto profissional. Ele começou na universidade, mas a diretora conseguiu um financiamento do Fundar, algo assim, e ela transferiu da universidade para um estudo de animação. E o meu professor me levou para lá e disse, ó, como esse projeto era da faculdade, minha contraproposta é que um aluno possa ir. Então, eu fui nesse caso. Mas Mas já a escada ele foi um projeto pessoal meu, que eu, basicamente, dividido com o meu professor, Marcos Butini, ele tinha um texto. E eu queria fazer uma animação muito curta, porque, na verdade, o meu projeto da faculdade seria outra coisa. Só que seria justamente a pós-produção, um relatório sobre a pós-produção desse filme, Salui o Cavalo Marinho. Só que não estava pronto na época. Eu tinha ido para Portugal, eu tinha feito um intercâmbio lá, 1 ano da universidade. E quando eu voltei, não estava pronto. Aí eu, meu irmão, e aí, o que é que eu faço? Qual é? Aí ele veio outro tema. Só que em Portugal, eu trabalhei no estúdio de animação como voluntário. Lá, eu disse, cheguei e deixa eu aprender aí. O cara, a gente não tem dinheiro para pagar não. Você não entendeu, eu quero aprender. Você não tem que pagar. Eu venho aqui todos os dias, vocês me mostram tal. E aí eu aprendi muito e voltei numa estiga de eu quero animar, quero fazer o meu. E aí quando eu cheguei, tava rolando esse projeto. Eu tinha que fazer um projeto. E aí eu disse, vou fazer um projeto de 1 minuto de animação. O que é que tu acha? Ele era meu orientador da tese. E aí ele disse, vai. Já que tu quer, vamos. Tu não quer fazer? Vamos fazer. E aí o projeto foi muito massa porque eu não tinha tempo. Era 3 semanas, era 1 mês, 2 meses pra me formar. Então, em 3 semanas, eu fiz Caralho. o projeto todo. Na verdade, foi
4, porque foi uma semana pra criar a história, uma semana de carnaval, eu voltei. Aí eu voltei pra fazer na esteira total. E não é um projeto que eu esperava fazer um negócio incrível, não era. Nem posso dizer que hoje em dia eu não digo que ele é incrível, mas ele pra mim foi um giro de chave, porque ele me apresentou um mundo que eu não conhecia, que é o mundo dos festivais de animação. Esse projeto ele ganhou prêmios de melhor curta pernambucano. E foi premiado, foram vários prêmios, não foi? Ele chegou a ganhar 5 prêmios e foi exibido em mais de 50 festivais no Brasil e no mundo. Diga aí, algo que tu não tinha essa pretensão, né? Nenhuma. Então foi muito massa porque foi o desbloqueio. Foi, meu irmão, eu posso fazer mais. Sim. Eu posso entrar nesse mundo. Caralho, pra quem tá terminando a faculdade, hein? Não é. O cara terminar desse jeito, chega é um... Não, porque geralmente você termina e faz, fudeu. E tipo, O que eu faço agora? Já vem um embalo desse, é do caralho. Foi. E coincidiu porque ao mesmo tempo que eu terminei, eu tinha acabado de voltar a Portugal e tal, rolou uma oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro. Fazer um teste pra trabalhar no sítio Capão Amarelo. Na verdade era no meu amigãozão, mas o projeto inicial seria o sítio. E o que acontece é que eu tinha acabado de terminar esse curta, eu tinha mandado, porque assim, você manda pros festivais, mas os festivais um dia vai ver, um dia vai rolar, primeiro tem que fazer uma seleção e tal. Então, zero expectativa. Só que quando eu fui pro Rio, eu chamei minha equipe que trabalhava, a gente trabalhava junto nesse Salu e o Cavalo Marinho, e disse, e se a gente testasse, fazer o teste, fazer essa parada lá no Rio de Janeiro? Que é um teste, tinha que ir lá, presencial e tal. Porque se a gente passar, velho, pra gente tá num nível bom, pra animação de Recife, independente, tal. Aí os 3 que trabalhavam, que era André Rodrigues, André, eram 3 Andrés, eu, André e André. Caralho. A gente decidiu testar. E os 3 passaram. Aí foi, meu irmão, a gente pode, velho. E vocês querem? Vamos. Acaba que a gente foi na tora. E os 3 foram aprovados, cada um antes do outro e tal, mas foi. E aí foi aí que eu entrei no sítio Capão Amarelo. E foi aí que eu conheci uma produção gigantesca, feita pra Globo, com 80 pessoas no estúdio. De todo o Brasil. E essa parada vai abrir o mundo pra gente. De conhecer nova ferramenta, quando tu perguntou qual é o processo e tal. Conhecer uma ferramenta específica que está sendo usada no mundo todo, que é o Tumbum. É um programa Tumbum Harmony e tal. Então, isso já foi véi, daqui pra frente a gente pode fazer mais. A gente tava muito limitado lá. Só que acontece que um dos Andrés, ele já era casado, tinha filho e tal, não sei o que, e ele já tinha 30 e algo e a gente tinha 20 e pouco. Então ele que precisou voltar. Nessa época, em coincidência, isso foi... A gente foi em 2013, 2014, tava rolando, o Mundo Bita tava começando aqui. Ele tinha feito um único clipe, que foi o Safari. Depois a Fazendinha, que todo mundo conhece, Balondinha e tal. E aí isso foi feito por um único animador, Eduardo Padrão. E o que acontece é que quando o André voltou, ele tá precisando de trabalho e tal, não sei o quê, o Mundo Bita se ligou, foi indicação, tava, bicho, André, que teve essa experiência lá, tá vindo turbinado, tá ligado? Tava muito mais rochedo que já era. E quando André veio pra cá, logo em seguida, teve eu já tinha decidido voltar, porque eu já tava decidido, pô, vou morar fora, velho, tenho que expandir, porque quando eu tive a experiência em Portugal, eu disse, velho, eu tenho que voltar um dia. E eles me chamaram pro Mundo Bita também. Disseram, tá, já que André Arocha tá vindo, vamos colocar também, vai ver qual é. E daí pra frente foi massa porque a experiência no Rio, no sítio Capão Amarelo, foi um negócio incrível. O meu amigãozão já era outro projeto em inglês, então já era outra parada que era pro Canadá. A gente também foi, porra, tô fazendo o personagem falar inglês aqui, tô fazendo uma série pra outro país. A gente veio de Recife. E tudo isso no Rio, tu tava no Rio? Tudo no Rio já. Então essa experiência a gente tinha que trazer pra cá, de algum jeito. E aí o Mundo Bita foi muito... Tava no lugar certo na hora certa. E a gente também, né? Porque eles estavam querendo crescer e a gente... E pôde contribuir aí. E foi muito massa porque eu passei meio que 10 anos com o Mundo Bita. Foda, velho. E além de tudo é um projeto que eu defendo, tá ligado? Que eu boto a camisa da gente daqui e tal, feito com uma galera que são meus irmãos. Então... E se tornou algo gigantesco, né? velho. E não era esperado isso. Se sabia que tinha potencial, mas não se sabia até onde ia. Só que a expectativa era
velho, a gente tinha um hábito que era, tá com dia ruim, tá incomodado, vai ver os comentários do YouTube. E era só comentário massa de muito obrigado, tal. Que foda. Isso motivava muito a gente fazer a parada, né? Continuar. Então, eu também fiquei muito agradecido também ao Mundo Bita pelo período que eu passei na Espanha, porque eu só passei 1 ano com eles, presencial quase. E eu disse, ó, fui aprovado no mestrado, tô indo pra Espanha. Acho que, meu irmão, Faz de lá. faz de lá. E me deram muito apoio em diversas situações, se precisar de ajuda, avise e tal. Então foi muito, muito poderoso isso daí. E aí começou a minha jornada na Espanha pra explorar e fazer Que toda massa, velho. uma nova fase, né? Que massa. Então foram 10 anos, muitas experiências do longo desses 10 anos, né? É, O velho. que é que mais, assim, desses que tu fez, que tu produziu, que mais te marcou? Tanto na questão de produção ou alguma, sei lá, alguma dificuldade ou alguma história curiosa com o Mundo Bita que a gente pode saber? Cara, com o Mundo Bita tem uma história curiosa que eu conto pra todo mundo, que esse me arrepio contando, que foi o seguinte. Em um dado momento, a gente tinha muito, tava crescendo e tal, e aí se criou uma equipe para responder as mensagens e tal. Antes era basicamente os próprios criadores que respondiam. Só que a gente não tinha contato direto com algumas das grandes mensagens mais importantes e tal. E num momento específico eles botaram no quadro lá a mensagem da semana, ou alguma coisa assim. E tinha uma que era muito bonita, que existe um videoclipe chamado Meu Pequeno Coração. E uma mãe, ela colocou lá, no lançamento, ela colocou, muito obrigado, Mundo Bita, vocês salvaram a minha vida. Meu filho de 3 anos, ele teve uma complicação e precisou fazer um transplante de coração. E, meu irmão, tal. E o que acontece é que, com 3 anos, ele identificou que esse coração não é dele. Ele parou de rir. Ele disse que não se sentia completo. Isso não é dele. E é engraçado, porque a gente pensa que criança não tem mentalidade é só muito... Não, velho, tem uma consciência. Se não aprofundasse, né? Exato, tem uma consciência. E aí ele tava muito incomodado com isso, que ele tá vivo e tal, mas não ria mais, parou de rir. E o que acontece é que quando ele viu esse vídeo do Mundo Bita, esse clipe, que é um robozinho, que ele recebe um coração do Bita, ele tá desligado, bota, e o robozinho se levanta e começa a andar, e o Bita começa a mostrar o mundo, que antes, quando ele tava sem o coração, tava preto e branco, agora tá colorido, e ele viu o robozinho rindo, ele voltou a rir, ele disse, é como se fosse eu, tá ligado? Se identificou. Caralho, de novo. Isso é muito foda, velho. Então foi como, meu irmão, a gente tá participando diretamente da vida da galera, melhorando a vida das pessoas. E isso pra mim foi muito forte, porque esse projeto, pra mim, eu pagava muito pau, porque ao mesmo tempo eu tava fazendo pros meus amigos que moravam aqui, pra minha família. Minha irmã tava grávida em um dado momento, e me deram as cenas da personagem grávida. Tua irmã tá grávida? Faz essas partes. E eu lá todo emocionado, porque era a minha sobrinha que ia nascer quando eu tava lá, tá ligado? Então eram cenas assim que me emocionavam, e eu fiz pra ela, tá ligado? Então eu tive muitos momentos massas com isso. E muita gente na Espanha também me conhece por causa do Mundo Bita. Que massa, velho. Assim, Então, porque furou... Tu fala furar Mundialmente. bolha ou por causa de tu mesmo os levando? dois. Os dois. Mas assim, mais porque eu sempre tava com Bita. Eu fiz um mestrado fazendo Bita ao mesmo tempo, né? Então, eles sabiam a minha realidade, que eu tava trabalhando lá, mas tava morando lá, mas trabalhando pra cá. Então tem essa parada do câmbio, que também dividia meu dinheiro valendo. Então, os professores tinham consciência de que eu tava sempre nessa luta, né? De tô aqui, mas tô apertado, tô no limite, assim, tô fazendo, tô trampando e tal. Tem outros trampos. Mas eles viam o carinho que eu tinha pelo Mundo Bita sempre, sabe? Então, às vezes, até em aula eu dava exemplo, né? E, por exemplo, a animação que a André tá fazendo no Mundo Bita é a animação de recorte. Me usava como exemplo pra dar pras aulas. Então, essas histórias todas sempre estavam muito relacionadas. Depois eu peguei um pouco mais de independência, fazer outras coisas e tal. Mas esse projeto foi muito forte nesse período, assim. E essas histórias de poder escutar de amigos meus, porra, tu faz o Mundo Bita, que massa, meu filho tá aqui todo dia escuta. Os sobrinhos de Niel também via, amigos meus estavam participando, sabe?
Então era massa, assim, era um negócio que eu curtia mais. Participar indiretamente da vida de muita gente que eu conheço e indiretamente de milhões de pessoas, tá ligado? Isso me fazia ter propósito, tá ligado? E teu mestrado na Espanha foi em quê? Direção e animação 2D. Direção. E eu tive que fazer um projeto. E aí entra outra parada, que é o pessoal que eu tô fazendo até hoje. Que se chama Chuva Ácida. Que é o que eu tô fazendo atualmente. É atual, é? Ou mais novo? Atual, é. E Você tá produzindo ainda, não tô tá? produzindo. O que acontece é que o meu mestrado não foi muito bom. Assim, a experiência foi... Curti. Aprendi espanhol, foi massa e tal, mas eu me senti, de certo modo, meio que enganado, tá ligado? Porque o que eles vendiam na publicidade era superior ao que eles davam. E aí eles tinham comerciais de televisão de animadores muito poderosos e tal, mas o que estava em aula eu já sabia. E eles tinham meu portfólio. Eu fui aceito. E eles já sabiam que eu já fazia tudo que eles iam ensinar. Então eu fiquei com o meu irmão. E aí eu comecei a fazer Chuva Ácida, aí volta a Conexão Recife, que o curta fala sobre os últimos 3 minutos de vida de uma pessoa que está tendo uma viagem alucinógena, e quando ela acorda, ela percebe que ela está morrendo. E essa história acontece nos Parques do Manguezais aqui, do lado da Via Mangue. Então eu tento trazer, tem referência do Mangue Beat, tem um Aí tu roteirizou tudo, dirigiu, Isso. tá fazendo tudo, ilustrando... Na tora. Aí Caralho, tem alguns cara. amigos que ajudaram tal, que estão ajudando, inclusive, porque era pra faculdade. Só que depois eu cheguei, velho, eu não vou fazer esse curta na faculdade, não. Porque eu vou enganar outra pessoa. Assim como eu fui enganado. Caralho. Aí eu saia, tirei e fiz outra coisa lá. Pra lá. Coisa bem ruim. Não, eu tinha que fazer um estágio, podia fazer um estágio. Mais eu vou simples, fazer não, um coisa mais estágio. Eu fui por IA. Pô, teria feito. Hoje é dia. Tá, hoje você me salva. Mas resolveu. Então, esse projeto foi meio que fui abandonando, fui faltando, porque como eu trabalhava lá, eu morava lá e ainda não tinha visto de trabalho, eu tinha que trabalhar pro Brasil. Eu posso estar confundindo, mas esse Chuva Ácida foi o que tu tava mostrando uma cena pra Jorge? Foi. Na parada, porra, velho, isso vai ficar Então, surreal. E quando é que a gente pode ver? Já que tu mostrou pra Jorge e pra gente não. Eita, peraí. Esse ano vai sair. Vai Vai sair esse terminar. É porque eu mostrei pra Jorge, pra Dengue, pra uma galera lá, porque eles meio que tem relação com eles, tá ligado? A parada tem relação com o Mangue Beat diretamente. Entendi. É uma festa rave em Recife. É tipo um inferninho, um carnaval. Que massa. No Parque dos Manguezais, com personagens de diferentes carnavais do mundo. E a referência direta para Mangue Beat e para Recife Raiz. Tem até bandeira de Pernambuco tocada lá que eu botei no cenário e tal. Então, eu apresentei isso para Dengue, para Jorge, para Neilton, principalmente para Neilton, que é o guitarrista da Devotos e da Nação também. E os caras curtiram. Disseram que se pudesse apoiar, apoiava e tal. E eu disse, caralho, meus heróis estão aqui dizendo que tá valendo, tá ligado? Então, esse projeto eu tô muito dedicado agora valendo, porque eu agora que eu volto pra Espanha, que eu passo a ficar de novo órfão da minha cultura diária, eu foco essa energia em transferir para esse projeto. Para eu poder fazer o que eu falei antes. Não existe só Rio de Janeiro e São Paulo. Tem Recife, tem Pernambuco, tem mais, tem Caruaru, tem vários lugares que tá representado no curta de alguma maneira, tá ligado? Abreu e Lima. Abreu e Lima. Longe. Tá tudo, meu velho. Então eu tô querendo botar bezerros, tudo tá aí, tá ligado? Então Foda. eu tô com essa estiga de dizer, aqui também tem. E é made in Recife, tá ligado? Então essa é a minha estiga de agora. É a tua estiga da vida, pai. Não adianta dizer não, porque sempre tu tenta colocar. Desde que eu te conheço, tu sempre diz, é sempre uma referenciazinha que tu coloca, não tem como fugir, Vai né? ter mais, né? Vai, né? Porque esse é só mais um do que vai vir daqui pra frente, né, velho? E eu acho que a gente tem muito repertório pra fazer história valendo com personagens daqui, tá ligado? Meu irmão, tem muito personagem, tem muita história, tem muito de tudo, velho. A gente pode usar o Tubarão, é um personagem de Recife, tá ligado? Essa muriçoca que tá aqui atrás, que atravessa a calça jeans, não tem lá, tá ligado? Então você pode explorar toda essa questão. Pode inventar
e apresentar isso pro mundo. Porque pra gente é normal, mas lá, velho, que é isso. E se a gente trouxer de uma maneira diferente, isso causa uma magia na galera, né? Que é o estranho, é o diferente, né? O cara vai dizer, meu irmão, isso realmente existe, tá ligado? Mesmo sendo de uma forma, tipo, lógico, né? É desenho, é ficção, assim, mas, porra, traz uma magia que porra, a gente... Tu trabalha com isso, até hoje tu tem essa emoção, mas a gente foi criança, a gente viu a emoção de coisas que estão muito longe da nossa cultura. Exato. E a gente conhece a partir daquilo ali, tá ligado? Exato. Mesmo a gente tá cansado de ver Natal na neve. Exato. E eu, mas que neve? Que só tem sol na minha cabeça aqui, tá ligado? Então, botar esse cotidiano, apresentar também o outro lado do oceano pra gente que não conhece, é um objetivo que eu tenho claro e explícito, assim. E junta tudo que a gente falou. Eu coloco um pouco o meu, mas eu botei tapioca no Japão, tá ligado? Mandei uma coxinha pra lá, tá ligado? Um cuscuz peitinho no negócio. Não passou. Mas eu vou tentar de novo. Uma hora passa. Pode botar o peitinho não, foi censurado. Então, mas aí foi por isso que eu tirei. Porque eu disse, vai ficar explícito. André, tem alguma curiosidade, já que a gente tá falando tanta coisa, Boruto, né? A gente tem muitos fãs aqui. Tem alguma curiosidade, assim, que os fãs iam ficar doidos de saber aqui pra gente? Véi, curiosidade nesse quesito aí é que vai ter... Isso já se pode falar já, que vai ter... A série, ela deu uma parada. Ela deu um stop, aí um tempo. E foi o momento que eu entrei, assim, quase no finalzinho. Eu entrei, estavam precisando de novos animadores e tal. E o Boruto, ele foi realmente uma aposta de vamos continuar Naruto. Porque é uma série que deu certo e que a gente pode explorar mais e tem conteúdo pra isso. Então o Boruto, ele vai voltar em 2027, provavelmente. 26, 27, se tudo for como esperado. Só que vai ter um especial Naruto. Celebração de 25 anos de Naruto. Isso não tá muito divulgado. É divulgado no universo, mas nem todo mundo conhece. Sabe que isso vai acontecer. Então, nos próximos episódios de Naruto, serão 4 episódios especiais. Entre a gente, já que começou, eu tô nele. Eu tive minha participação mínima aí. E na verdade eu digo isso já mais que nada pra quebrar contrato mesmo e dizer, ó, é da gente. Teve um boy da Embiribeira, de Psep, que botou dele em Naruto e tá lá, Puta tá ligado? que pariu, isso é muito foda, Então, porra. meu irmão, isso daí pra mim E é uma realização de sonho, porque quando eu era pirraia, eu via Naruto também. Pirraia, mas 17 anos, não sei o que, eu tava vendo, meu irmão. É sério assim que eu vejo, que eu instigo, que eu gostaria de participar um dia. Sei lá, eu até brincava. Num remake, talvez eu participe. É Naruto, porra. É Naruto, é o auge do mainstream do anime. Tem um recifense lá, botando pra fuder, porra. Em lugares que, assim... A gente volta ao assunto do início que a gente tava falando, assim, de lugares que se você sair na rua falar com a galera, as pessoas não imaginam que tem um recifense lá colocando a mão e fazendo parte do processo, pô. Isso aqui dá orgulho pra caralho, pô. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar mesmo, assim, da gente, tá ligado? Assim, quando eu vejo vocês, quando eu realmente comecei a conhecer o trampo de vocês, eu já tava lá. E ia dizer, meu irmão, precisava de alguém pra botar isso pra frente e dizer, ó, a gente tá aqui, a gente tem essa rotina, aqui é Recife, aqui é isso, tal. E eu acho que vocês tiveram e têm um papel muito forte nessa valorização do que é da gente, tá ligado? Porque, meu irmão, tem gente de lá que segue vocês, lá de São Paulo, amigos meus de lá, que eu digo, meu irmão, você quer conhecer um pouquinho de Recife? Da Babilônia, que é Recife. Veja isso daqui, e mando e tal. Então, quando eu tenho essa oportunidade de participar de um projeto como esse, pra dar carteirada, pra bater no peito e dizer, é de Recife, eu não faço só por mim, tá ligado? Porque, e não vou assim, fazer um texto bonito de, não, eu tô fazendo por todos os meus amigos. Eu tô fazendo pela questão de que, como Chico Sainz falava, uma antena parabólica fincada na areia, velho, pra conectar as energias daqui com o satélite e passar pro mundo, tá ligado? Hoje em dia a globalização, isso era o reflexo da globalização futura, tal, não sei o que. A gente pode fazer isso, a gente tá fazendo isso. A gente só precisa apontar e dizer, tu fez, a gente tá aqui. A gente não é anônimo, tá ligado? A questão é, eu não quero que o Recife seja anônimo, eu quero que o Recife seja visto.
E uma das razões de eu estar lá é pegar o que eu tenho de lá, aprender o que tem, que eu posso explorar, de aprender e tal, e poder trazer essa realidade para cá também, porque, meu irmão, se o recifense tivesse lá, né, porque lá é outra qualidade de vida, não sei o que, tal, e faz tudo que faz, na dificuldade que a gente tem, se desse uma oportunidade de conhecer mais coisas, de ter mais cultura, ou de ter um espaço estável, véi. É só o exemplo que tu deu do caldinho, Não mano. Um tem. caldinho lá ia ser um empreendimento de sucesso. Meu irmão, Voltamos pro início. Tá ligado? porque esse é o loop, tá ligado? Assim, brasileiro, ele, por natureza, ele tá acostumado a apagar incêndio, tá ligado? Uhum. Ele resolve, ele faz, ele bota quente. E eu acho que a gente tem uma parada de que botar quente com orgulho, de dizer, meu irmão, eu sou meu país de Pernambuco, essa parada. Eu descobri numa conversa dessa, de que realmente a gente valoriza. A gente tem esse ciclo repetitivo que eu tô me repetindo aqui, de orgulho pessoal, orgulho da gente e tal. E não, às vezes nem percebe que quão importante isso é para a cultura local, para a cultura que a gente pode exportar. Com certeza. Total. E essa é a estiga minha, assim, vamos exportar, mostrar pra galera que a gente pode fazer mais, a gente vai fazer mais, e é só o começo. Uhum. Deixar claro, isso é só o começo, porque a gente não tá aqui pra brincar, né? Porque se for pra ser segunda, eu nem quero. Tá ligado? E com aquele selo lá, nada feito por IA. E made in Recife. Made in Recife. Dá pra tatuar, eu vou tatuar, eu vou Aqui, fazer um maluco. selo. Aqui, Vou fazer um selo. Esta pessoa não tem nada feito por IA. Né? Nada foi feito por IA. Gostei. Meu velho, Meu velho. quero agradecer demais tua vinda até aqui. Podcast Massa. sensacional, Que bom que pô. deu tempo da gente Foi, fazer. Desejamos aí todo o sucesso do mundo, que você vá pra Espanha, mas volte. Mas que, como você mesmo falou, traga de lá o que tem de melhor pra gente e leve o que a gente tem de melhor pra eles lá, pra que eles sim, conheçam ainda velho. mais nossa cultura. E, velho, muito orgulho do teu trabalho e de tudo que tu tá conseguindo fazer pela arte, por você e por Pernambuco, por nosso país. sim, Então, velho. de verdade, obrigado mesmo. Foi foda. Do E caralho. agradeço muito. Se quiser deixar uma mensagem pra galera aí, sigam aí André nas redes sociais, tá aparecendo aí na tela, Carlinho tá colocando nesse momento. André Rocha. André Arrocha. André do Lá, Arrocha. quando tu botar André do Arrocha, ele tá cantando. E, véi, basicamente é isso, assim, agradecer primeiro de novo pra vocês por esse convite, velho, que eu acho muito caralho, eu acho muito massa essa troca que a gente faz, esse conteúdo de vocês diário que alimenta todo mundo com muita cultura, risada e aprendizado mesmo. E eu vendo vocês, eu me sinto muito representado, na real, assim, Que eu massa. tô lá e digo, meu irmão, é o que eu quero fazer. Aham. À distância eu tô fazendo isso, aqui eles estão fazendo a mesma coisa. E eu acho que a gente tem que aprender que a gente é grande, velho. A gente não é pequeno. A gente pode ser mais. É. E a gente só precisa ter a confiança de que não é uma brincadeira. Aqui nem é amador, tá ligado? Assim, é um país de doideira, de que a gente sabe fazer, que a gente consegue fazer. E eu, na verdade, eu tô com essa estiga muito grande de poder continuar esse caminho de vocês do lado de lá. A missão de vou mostrar minha casa só expande. Ah, é. Tá ligado? Queria amanhã um Valência Ordinário, pô. Vamos resolver isso daí. Aí a gente vai lá vender o caldinho. E é exatamente esse nome, exatamente esse jeito. E a gente vai vender um caldinho lá e quando vocês chegarem lá, vai estar aí, ó, o Rzinho na garrafinha. Porra do caralho. Velho, valeu de verdade. Você que acompanhou até aqui, ó, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, siga as redes sociais. Tô pedindo pra Carlinho botar de novo aí de André pra você ficar de olho, acompanhar, porque vem muitos e outros aí trabalhos pra você acompanhar de um pernambucano que tá valorizando nossa cultura, levando nossa cultura pra fora e nosso nome, nosso estado. Então siga André aí nas redes sociais, siga também a Recife Ordinário, se inscreve no canal, deixa teu comentário aí, você tá vendo aqui no chat ao vivo, né, que fica aí, mas quando terminar, já deixa teu comentário aí no comentário padrão do YouTube mesmo, comenta novamente e fica de olho, tá bom? Deixa teu like, tamo junto, semana que vem a gente tá de volta e um cheiro pra vocês. É isso aí, pra você aí que acompanhou, se liga, né? Pra você que, porra, tô na correria aqui, tô no ônibus, não posso tá mexendo no celular, vai que alguém pega aí, né? Mostra a arma assim, bota no fonezinho de ouvido, vai pagando de doido, quer fazer um exercício também,
Em qualquer plataforma de áudio que você botar Fala Ordinário, vai estar lá todos os podcasts pra você. Você só escolhe o que você quiser escutar, papai. Tamo junto. Valeu, até semana que vem. Cheiro.